Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast que fala tanto sobre paternidade, mas sobre outras coisas na vida também. Só que dessa vez a gente vai falar de uma forma muito específica sobre paternidade. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Meu nome é Thiago Queiroz e mais um programa, mais uma alegria estar aqui com amigos junto comigo, conversando sobre coisas que são tão importantes pra mim. Aqui é Victor Orives e, pra compensar a semana passada, até deu beijo. Eu tô de banho tomado, cheiroso, cabelo penteado. E de camisa. Que isso, cara? O cara já começa lançando uma dessa. Pra quem não entendeu, eu tenho que ser o tradutor do Vitor, né? Pra quem não entendeu, da última vez ele não tinha tomado banho, tava todo sujo, então ele se recusou a ligar a câmera pros apoiadores assistirem. Então agora ele tomou banho, se preparou, está aqui cheiroso. Não podemos sentir, mas a gente imagina que esteja. Mas a gente não está aqui sozinho. É claro que o Berto não está entre nós, ele ainda está se mudando para São Paulo. Tem 3 meses que ele está se mudando do Rio para São Paulo. Tá andando para São Paulo. Eu acho que ele está indo e voltando várias vezes para São Paulo a pé. Mas a gente trouxe um cara muito querido, um cara muito especial, que eu conheço já há algum tempo e que faz um trabalho incrível dentro desse, como é que eu vou dizer, do campo da parentalidade e da equidade de gênero. Meu querido Daniel Costa Lima, obrigado por estar aqui com a gente. Dá o seu oi aí. Salve, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. Boa, querido. Então, bom, a gente vai estar conversando hoje sobre paternidades, né? Porque elas são múltiplas. A gente vai conhecer um pouco mais do que o Daniel tem trabalhado, do que ele tem estudado, das coisas incríveis que a gente pode falar sobre isso, porque já fica aqui a dica, não existe uma só paternidade. Então, a gente vai entender melhor isso daqui a pouquinho, porque antes eu queria só fazer um recadinho, na verdade 2 recados rápidos. O primeiro é, se você curte o nosso podcast aqui, se você quer manter esse podcast vivo e funcionando como sempre aqui e participar daqui das nossas gravações ao vivo, você pode, como o Luiz Carlos Antônio, que está aqui, o Enzo também. Oi, pessoal, que está aqui acompanhando a gente, comentando no chat ao vivo. Se você quiser ajudar a gente a ter essa regalia, né? Essa recompensa aqui, que é a mamata isso aqui praticamente. Não vou falar mamata não, porque mamata hoje é proibido, dito o governo que nós estamos vivendo. Tomei ódio, ranço dessa palavra. Mas você pode ajudar a gente lá pelo apoia.se/Tricô de Paz. Com R$15 você tem acesso a todas essas regalias. Então vai lá, ajuda a gente e tamo junto, tá bom? O segundo recado é coisa rápida também, é só um lembrete que o podcast Coisa de Criança, que é um podcast que eu faço com a Anne, para crianças, falando sobre as coisas incríveis que acontecem na vida, divulgação científica para crianças, um podcast extremamente bem feito, não é porque eu faço não, mas ele tem uma equipe, não sou só eu e a Anne que faz, tem uma equipe que está trabalhando junto disso, para poder fazer esse podcast da melhor forma possível. Então, vai lá, ouve, Coisa de Criança tá no Spotify. Se você quiser ouvir também, por exemplo, no site da gente, é coisadecriança.com.br, é de graça e é muito incrível. Vai lá que eu tenho certeza que suas crianças vão adorar, tá legal? Então, bora pra pauta. Vamos lá então, agora que parei de dar recado, vamos chamar o Daniel de volta. Daniel este que nunca esteve longe, ele estava aqui me assistindo, fazendo todos esses jabás, mas ele é muito paciente, então agradeço pela sua paciência, Daniel. E aproveito para pedir para você se apresentar um pouco mais, dizer quem é você na fila do pão, o que você trabalha, com quantas crianças você tem aí. A gente aqui, o nível de dificuldade aqui aumenta com as crianças, então vamos falar aí um pouco sobre você, querido. Bem, vamos lá. Eu sou do Recife, nasci no Recife e já morei em várias outras cidades, mas há uns 5 anos eu voltei para cá. Então estou aqui nessa minha querida e sofrida Recife novamente. Eu sou psicólogo, me formei na Universidade Federal do Pernambuco, por aqui mesmo, e sou mestre em saúde pública. E sou pai de 3 meninos. Sou casado com a Carol e sou pai do Francisco, que está com aí 3 anos e 8 meses, mais ou menos. E agora, pouco antes de estourar essa maluquice desse pesadelo que a gente está vivendo, dessa pandemia no meio desse desgoverno atual, nasceram gêmeos Caetano e Luiz. Então somos 3 meninos aqui em casa, são uns 4 homens na casa e Carol. E então, enfim, eu tenho uma trajetória nesse campo, assim, eu tenho uma história que eu acho interessante. Eu comecei há bastante tempo, entre 99 e 2000, no início do curso de psicologia ainda, eu comecei um estágio numa organização não governamental daqui do Recife chamada Instituto Papai.
que quem é do campo aí com você, Tiago, conhece bem essa organização, que infelizmente nesse momento até está de portas fechadas. Eu acho que isso é um sintoma, né, de uma série de coisas trágicas, né, que tem acontecido no Brasil. Não sei se por um tempo determinado ou indeterminado, como é que vai ser, mas enfim, eu comecei um estágio no Instituto Papai. Eu queria fazer um estágio, estava meio que, mesmo no início do curso de psicologia, estava querendo alguma coisa prática, estava querendo fazer algum trabalho em comunidade, estava querendo sair um pouco dos muros da universidade, e eu fiquei sabendo dessa organização, que tinha esse nome bastante estranho, que pelo menos para mim soava bastante estranho na época, e eu mais sabia por alto o que é que faziam, né? Mas naquele momento não tinha nenhuma noção do que era gênero sequer, nunca tinha ouvido falar dessa discussão. Era uma discussão muito incipiente, muito nova no Brasil, né? Mas eu fui lá fazer uma seleção, fui selecionado, e o que era para ser um estágio de 6 meses a no máximo 1 ano, terminou se transformando num período de 6 anos. Então esse estágio ficou se renovando a cada ano. Eu passei toda a universidade estagiando no Instituto Papai, e depois se tornou meu primeiro trabalho, né? Eu trabalhei por 1 ano e meio por lá depois, e só saí por outros motivos da vida, né? Acho que é a vida que vai levando a gente, né? Mas foi lá que eu fui introduzido essa questão. Então lá atrás o Papai trabalhava principalmente naquele tempo ainda com paternidade adolescente. Foi o tema que fundou a organização, foi a paternidade adolescente, né? Foi o tema de mestrado do Jorge Lira, que foi o fundador da organização, junto com Benedito Medrado. Os dois são professores da Federal hoje em dia, da psicologia. E então, logo de cara, eu comecei a trabalhar muito com jovens de comunidades de baixa renda aqui do Recife e tal, de escolas públicas, e trabalhar muito com a temática da paternidade, e virou minha formação, assim, né? Eu tenho 2 formações, eu sempre digo. Eu tenho a minha formação como psicólogo clínico, que eu tive naquela mesma época, e eu tive a minha formação em feminismos, em gênero e masculinidades, em questões raciais, em todas as teorias LGBT, e movimento e teorias queer e tudo. Eu tive acesso a todas essas coisas estando nessa organização. E terminou que virou meu tema de vida, né? Porque eu nunca mais larguei, né? Tanto que eu nunca cliniquei, nunca fui muito para essa área da psicologia. Eu sempre continuei trabalhando com essas temáticas que o Instituto Papai levava naquela época, e depois continuou levando por muitos e muitos anos. E, enfim, então começou meu trabalho com a temática de paternidade e cuidado, e depois veio uma outra temática que meio que ganhou muito mais fôlego para mim, que foi da violência baseada em gênero, né? Então comecei muito a tentar olhar para os homens e tentar pensar de onde é que vem essa violência, né? Dos homens contra os homens, dos homens contra as mulheres, e fiz um mestrado, na verdade, trabalhando com intervenções com homens autores de violência contra a mulher. E esse virou meu grande tema durante muitos anos. O tema da paternidade, das paternidades, né, como a gente trabalha, ficou ali no cantinho durante muitos anos. Eu não fiz muito trabalho em cima disso, até que depois de várias reviravoltas da vida, enfim, eu fui fazer o mestrado em Santa Catarina, em Florianópolis. Depois eu fui morar no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu trabalhei muito com a temática de homens autores de violência contra a mulher. Fui trabalhar com essas questões lá em Angola. Depois fui para Brasília. E em Brasília, depois de muitos anos, isso já em 2011 mais ou menos, eu me reencontrei com a questão das paternidades, trabalhando no Ministério da Saúde, trabalhando na Coordenação Nacional de Saúde dos Homens. Fui lá a convite do Eduardo Chacora, que é um grande amigo, tu também conhece, eu acho, né, Tiago? E o Edu me chamou para trabalhar lá, e ao chegar lá no Ministério, para trabalhar principalmente com a questão da saúde dos homens e violências, eu me deparei com a temática das paternidades e cuidado, que é o carro-chefe, na verdade, da política, né? Ou pelo menos terminou virando o carro-chefe da política nacional de atenção integral à saúde dos homens. E para mim foi assim, um encontro muito forte. Assim. Quando eu vi, eu estava novamente fazendo oficinas sobre paternidade e cuidado, dando palestras sobre o tema, escrevendo materiais sobre o tema, bolando campanhas para o Ministério sobre o tema. E eu via que toda vez que eu trabalhava essas questões, eu me emocionava, né? Tem um vídeo que é um vídeo do Promundo, junto com a Mencare, que é a história de Márcio, que é um vídeo do Márcio, que é um figura, eu conheço o Márcio lá do Rio de Janeiro mesmo.
que foi um jovem pai que participou de algumas ações lá do Promundo, e tem um vídeo chamado A História do Márcio, a história de Márcio, que está no YouTube, para quem não conhece, vai lá assistir, um vídeo de 3 minutos e pouco, assim, uma coisa assim, mas que toda vez que eu colocava esse vídeo, eu chorava, toda vez, assim, e naquele momento eu fui me tocando que tinha alguma coisa ali que não era só trabalho, né? Tinha alguma outra coisa ali aflorando, que era um desejo que naquele momento da minha vida eu já estava começando a achar que eu não seria mais pai, assim, mesmo não sendo nenhum ancião, assim. Eu tenho 43 anos hoje, mas eu sempre imaginei sendo pai jovem. E é engraçado que eu fui terminar trabalhando nessa organização, né, que começou com a temática de paternidade na adolescência. Mas meu pai e minha mãe são muito jovens, né? Eles se casaram, minha mãe tinha 17 anos, meu pai 19. 2 anos depois, minha irmã mais velha nasceu. Menos de 2 anos depois eu cheguei. Uns 5 anos depois, meu irmão. Então, eles tinham mais ou menos ali, por volta dos seus 25 anos, já eram pais de 3. Então, a gente aprende com o que a gente vê em casa, né? Então, para mim, ser pai era meu pai, né? Era um pai muito jovem, atlético, energia pra caramba, não sei o quê. E eu sempre pensava que eu ia ser aquilo, né? Aquilo era paternidade e eu ia ser pai daquele jeito. E aí eu tive o primeiro casamento que não deu certo e tal, e depois passei um tempão assim, sem nenhum relacionamento muito, muito longo, e eu comecei de fato a achar, eu cheguei a fazer as pazes com o assunto, assim, pensar, bom, não é mais pra mim, não vai acontecer, não vou ser pai, tá bom, em teoria eu tava achando que isso estava pacificado em mim, né? E aí de repente eu me vejo chorando quando eu vejo esses vídeos e quando eu falo sobre paternidade, quando eu falava sobre meu pai. E aí eu fiquei assim, tem alguma coisa acontecendo, eu acho que esse tema não está tão pacificado quanto eu achava, né? Enfim, a vida foi acontecendo, né? E nessa da vida acontecer, eu terminei reencontrando uma amiga daqui do Recife, assim, numa vinda para Recife. Reencontrei Carol, que nunca foi uma amiga muito próxima, mas a gente era da mesma turma, mais ou menos assim, turmas parecidas aqui em Recife. E a gente, no final do ano, terminou ficando, assim, e... Tava fazendo nada, ela também? Pois é, os dois de bobeira e tal. Fim de ano, né? Todo mundo de férias, na praia, né? Então, aquelas coisas assim, né? Não tinha pandemia, não tinha nada, todo mundo podia se agarrar, trocar fluidos e tudo mais, estava tudo uma boa. Enfim, e aí a gente terminou engatando assim, um relacionamento à distância, que foi ficando sério. Mas para mim tinha uma coisa muito difícil, que eu nunca quis, desde que eu saí do Recife, eu botava na minha cabeça que eu nunca mais ia voltar para o Recife. Para mim isso era uma coisa também pacificada também, tal qual a questão da paternidade, assim. Eu botei na minha cabeça que eu não voltaria para cá, enfim, questões. Mas, de repente, eu, mesmo antes de engatar esse namoro com Carol, eu vi que eu tinha que voltar para Recife, que eu comecei a pensar, para onde é que eu vou depois de Brasília? E eu fiz assim, não tem mais nenhum lugar no Brasil que eu queira viver, só se for fora do Brasil. Eu pensei, fora do Brasil, se eu sair do Brasil agora com 37 anos, eu não volto mais. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas minhas avós estão envelhecendo, já estão bem velhinhas, meus pais estão envelhecendo, meus sobrinhos crescendo sem eu estar perto para ver. E aí, de repente, do nada, eu pensei, eu tenho que voltar para Recife. E aí veio essa coisa do voltar para Recife, logo depois aparece Carol na cena, e aí, sabe quando tudo junta assim e tudo parece perfeito? E de fato tudo estava perfeito, assim, foi um momento muito importante. E é isso, eu voltei, nos casamos, comecei a trabalhar de forma independente, né? Que era algo que eu nunca tinha feito, assim, uma etapa nova da vida profissional também, né? E comecei a trabalhar cada vez mais com a questão da paternidade, e isso foi ficando cada vez mais o meu tema. O tema da violência baseada em gênero, da violência contra as mulheres, ainda é algo que é muito próximo, muito forte para mim, assim. Eu participo de grupos que trabalham muito isso, mas a minha questão hoje realmente se transformou nas paternidades, né? E é isso, um resumo muito, muito meio longo, né? Não sei como é que vocês estavam imaginando, mas ficou essa coisa bem longa, assim. Ficou maravilhoso. E aí foi isso. Aqui em Recife, comecei a escrever muito sobre paternidade, comecei a pegar muito trabalho sobre paternidade, escrevi o primeiro relatório da situação das paternidades no Brasil, que é um relatório que começa, né? É o relatório global, que é algo que a MenCare propõe, que essa rede Homens Cuida, né? Que é uma rede que está aí em mais de 60 países já.
o Promundo me convida para fazer o relatório brasileiro, então eu coordenei o primeiro relatório brasileiro, 2 anos depois coordenei o segundo, junto com a Milena do Carmo, que estava no Promundo Rio de Janeiro na época, e fora isso eu comecei a escrever, fazer cursos EAD, bolar material sobre paternidades e tal. Só que eu não era pai, né? Então para mim ficou isso, né? Eu comecei a escrever muito, pensar muito no tema, fui fazer um curso de especialização, de formação em psicoterapia infantil, assim. Então, assim, essa criança estava chegando, né? Por vários caminhos, assim, já estava povoando. Uhum. E aí chega Francisco, chega o nosso Cisco. E, como eu falei, hoje temos os gêmeos aí na área também, que acabaram de fazer 2 anos agora, eles nasceram no dia 8 de março, o que para mim foi algo muito simbólico, muito importante para mim e para a Carol, né? Caramba, olha só. Então é isso, temos para mim que sempre trabalhei com essa pauta de masculinidade, de homens, nessa necessidade de rever, né, esses padrões masculinos que são tão negativos e tão pesados e tão violentos em vários sentidos. Então a pauta que era profissional hoje em dia é tão profissional quanto pessoal, né? Eu tenho 3 meninos aqui para trabalhar essas questões, né, e para fazer esses meninos crescerem contra a cabeça, né, e contra a mentalidade voltada para o mundo e para as mulheres e para eles mesmos também, né? Acho que tá bom de resumo isso. Não, maravilhoso, cara, porque eu acho que estamos aqui diante de talvez um dos caras que mais se preparou para ser pai. Se você parar pra pensar, né? Porque o cara, olha o quanto o cara já falava de paternidade, já estudava sobre isso, mas ainda não tinha um filho. Aí teve o primeiro, depois teve logo 2, pra já, né? Pra já dar aquela chacoalhada assim. Quero ser pai jovem, então tem que recuperar tempo. Quer ser pai velho, né? Mas eu fico aqui pensando com 3 aqui, rapaz, às vezes bate um desespero, e aí quando a gente, né, ficava trocando ideia no Zap, eu ficava assim, meu Deus do céu, 2 bebês ao mesmo tempo. Aqui a Maia é um bebê, mas os outros 2 são maiorzinhos, já dá pra dar uma certa equilibrada ali, e eu ficava, meu Deus, cara, é luta. Muita. Gente, eu fico pensando, a Eva tá com 5 anos agora, eu já meio que ignoro a existência dela dependendo do lugar que eu tô. E falo, tá com Deus. A sorte tá com você. Só não morre. Imagina, tipo, entrando nessa fase, vir mais um. Ou então, com 2 ao mesmo tempo pequenininhos, deve ser muito punk. Nossa, é uma experiência, assim, eu acho que não tem nada que prepare alguém para isso, nem para o primeiro filho, eu acho, assim, né? A gente pode ir, a gente pode ver, mas você falou assim, acho que até o primeiro texto que eu escrevi, quando o Francisco nasceu, eu comecei uma coluna no Portal Vermelho, aí até não sei quantos textos tem lá hoje em dia, mas inicialmente me propus a escrever 2 textos por mês, não é? E no começo eu consegui fazer isso, até ele fazer 6 meses, né? Porque até ele fazer 6 meses, estava eu e Carol em casa, dividindo os cuidados com ele, foi assim, um momento mágico assim, na nossa vida, porque eu também não peguei trabalho nenhum, eu falei, até ele fazer 1 ano, eu não quero só ficar em casa, eu quero ficar em casa e minha vida vai ser ele, eu vou me mergulhar nisso mesmo. E eu pude ter esse privilégio por conta de Carol, né? Obviamente, porque se a gente tivesse uma situação financeira ali na continha, não ia dar para fazer isso, né? Mas Carol tem um trabalho concursado, que paga bem legal e tal. Então ela topou essa coisa comigo, né? Então foi um acordo e eu tive esse privilégio de ser pai, assim, exclusivo, né? Durante 1 ano. E mesmo depois disso, assim, acho que até hoje não, com certeza até hoje, a minha principal função de longe é ser pai, né? Mas isso foi um grande privilégio que me foi proporcionado por Carol, né? Por conta do trabalho dela. E aí no começo eu consegui escrever direitinho, a cada 2 semanas lá vai texto. No momento que ela voltou a trabalhar, que eu me vi em casa sozinho com ele, né? Aí cadê que o texto? Tome 2 meses para sair um texto, tome 3 meses para... E agora com os 3 não sai mais texto nenhum, sai 1 só no último ano inteiro. É o texto que já é o fechamento do ano, né, cara? Já é a retrospectiva. E foi justamente, eu fiz assim, no último minuto do ano, assim, eu falei, eu tenho que lançar um texto para dizer que eu fiz um. E aí eu fiz assim, sei lá que dia de dezembro, assim, fiz um.
Tô tentando fazer outro agora, mas tô com ideia aqui na cabeça já há algumas semanas e cadê? Pô, é difícil mesmo, cara. Eu sei como é. Mas, sabe, tem uma coisa, já que a gente tá falando do seu trabalho também, tem uma coisa importante a gente falar, que você tem um perfil no Instagram que é muito bom, que é o @paternidades equitativas, né? E você lá, é claro, tem toda essa questão de que é difícil escrever texto toda hora, mas, assim, os seus posts são de uma sensibilidade, são com conteúdo que, sabe, poucos lugares a gente vê algo assim. Então, já digo aqui meus parabéns, não só por toda essa sua jornada, mas por esse seu trabalho mais recente também, de estar divulgando isso de uma forma mais ampla, assim, né? Pelo menos nas redes sociais. Então, é muito bacana. O pessoal que tá vendo aqui a gente na live ou que tá ouvindo aí a gente agora, já segue lá. Essa história do Paternidades Equitativas, Thiago, foi mais essa vontade de tentar dialogar com mais pessoas, sabe? De encontrar um caminho para divulgar tanto esses textos que eu vim escrevendo nesse portal, né? No Portal Vermelho, quanto colocar outras coisas que eu estava pensando sobre o assunto, divulgar outros trabalhos, né? Por exemplo, divulgar esses relatórios da situação da paternidade no Brasil, divulgar outros estudos, enfim, como eu participo dessas redes que eu participo e tal, eu achei que seria seria interessante meio que estar atuando também nesse front, mas eu também não tenho conseguido, e Lula, um dos gêmeos, né, quebrou meu celular já faz bem 3 semanas, eu não consegui comprar outro, aí eu sem o celular também, aí eu desisti, não consigo mais atualizar nada, aí tô ainda para comprar um celular e não consigo e tal, mas uma hora eu volto lá, mas tá meio paradinho, coitado, mas daqui a pouco eu volto lá. Mas já sigam lá que tem bastante coisa lá pra ler, tá, isso pessoal? Tem algumas coisas lá. Agora, vamos voltar aqui então, e a gente falou algumas vezes de paternidades, eu queria ouvir de você agora por que a gente precisa falar de paternidade no plural, para caso alguém esteja achando isso muito maluco. Pô, como assim? É paternidade, você tem filho, é isso. Então, por que a gente precisa falar no plural? Olha, gente, é a mesma coisa em relação à masculinidade, né? Da mesma forma as pessoas colocam a masculinidade, né? Há um tempo atrás, eu não sei nem se agora mudou, eu acho que um dia desse que eu estava escrevendo algo, eu vi que o Word aceitou masculinidades no plural, mas eu lembro que há pouco tempo atrás eu colocava masculinidades quando estava escrevendo um texto e ele dava aquela sublinhada assim vermelha dizendo, ó, tá errado, é masculinidade, sabe? É o Word hegemônico assim, né? E a mesma coisa em relação à paternidade, né? São paternidades, sempre foram paternidades, nunca existiu essa paternidade única, né? O que a gente começa a ver cada vez mais é que esse modelo de paternidade que tentam... Aceitou? Olha aí, ó. Aceitou. Tá evoluindo, tudo evolui na vida, até o Word. E a questão é que você tem esse modelo, eu estou pensando aqui agora e pensando muito em outro trabalho que eu estou fazendo agora, que para mim tem tudo a ver com isso, que é no segundo relatório da situação da paternidade no Brasil, que eu fiz com a Milena, e outras pessoas também colaborando e tal, a gente terminou fazendo um levantamento para ver se existia algo sendo dito ou escrito ou pesquisa sobre a temática das paternidades negras, por exemplo. E a gente, assim, encontrou um vácuo do tamanho, assim, era um silêncio, uma invisibilização da temática gigante, assim. E a gente não tinha nem sobre o que falar muito, o que a gente colocou um pouco, a gente chamou ainda 2 pais negros a escreverem sobre essa experiência de ser pai negro no Brasil e pontuou no relatório que era urgente que algo fosse feito sobre o tema, que a gente começasse a se debruçar sobre isso, né? E o interessante é que essa coisinha que começou ali, hoje a gente, na verdade, eu estou organizando junto com o Luciano Ramos, lá do Promundo, o primeiro relatório da situação das paternidades negras no Brasil, e que a gente deve lançar aí até agosto, no máximo. Convidamos uma galera muito legal para escrever, então tem pessoas diferentes escrevendo, a Viviane Castelo Branco, Humberto,
Baltado, Pais Pretos Presentes, enfim, várias pessoas estão escrevendo, eu também escrevi algo, o Luciano também, e é muito gritante, gente, assim, eu fiz um levantamento, fiquei responsável por fazer um levantamento mesmo, assim, mais embasado, mais profundo, uma pesquisa bibliográfica mesmo, assim, sobre o assunto, e continua que você não tem nada. Então a gente começa a ver, e a gente vê que tem pessoas escrevendo agora aos poucos sobre isso, né? Que essa visão do que é ser, quem foi que disse o que é ser um pai? O que é ser um pai de verdade? Quem é que ditou algum dia qual é o modelo de paternidade ideal? E a gente sabe que com certeza não foi a população negra, por exemplo. Com certeza também não foram os povos indígenas brasileiros que falaram isso, né? É uma visão completamente colonizadora, imperialista, que chega até aqui, né? Desse homem, dessa família nuclear, né? Daquela família do comercial de margarina, né? Do papai, da mamãe, 2, 3 filhos, um papagaio, um cachorro e tal. E desse homem todo poderoso, que é o centro da atenção de todo mundo, né? Esse homem que é o centro da família, que esse homem meio soturno, assim, né? Meio silencioso e tal, e ao mesmo tempo todo poderoso. E essas outras figuras que ficam orbitando em torno desse homem, né? E essa questão, essa família, se ela existiu, e ela já existiu, mas assim, ela nunca foi maioria. A realidade é essa, ela nunca foi maioria. Outras famílias sempre existiram, outros pais sempre existiram, só que eles nunca foram vistos como os pais ideais, como o modelo de paternidade, né? Então, o modelo de paternidade era esse, era o cara, o provedor, em primeiro lugar, o cara tem que ser provedor, né? Sim. Se você não é provedor, você já não era pai, né? E a gente começa a pensar como é que isso, por exemplo, enxotou historicamente milhões e milhões de homens do convívio com seus filhos e com suas filhas, né? Porque se você vive na sociedade que diz que o primeiro valor, e por muito tempo o único valor de ser pai, era de você cuidar e prover da sua família, não cuidar do cuidado que a gente fala, Tiago, mas do cuidar como provedor, e aí o cara não se vê possibilitado de ser essa figura, então o cara simplesmente se manda, sabe? E é isso. Então são várias paternidades, sempre foram várias paternidades, e felizmente, finalmente a gente está começando a olhar para isso. Finalmente, porque algo que eu sempre critiquei muito, mesmo dentro da sociedade civil e tudo mais, é que esse nosso trabalho, essa nossa visão, essa nossa discussão sobre paternidade sempre foi muito classe média. Sempre foi uma discussão muito branca, muito classe média, muito heteronormativa, né? São homens cis, né? Heterossexuais, de centros urbanos, todo esse perfil aí. E quantas pessoas a gente deixou de ouvir por conta disso, né? Quantas pessoas não têm suas histórias contadas e não têm suas histórias valorizadas, não têm seus estilos de cuidado valorizados, né? E eu fico muito feliz que hoje isso está mudando a passos lentos, graduais. Muito, né? Mas é porque não adianta uma mudança só individual, né? Não adianta você só falar, se envolvam, né? Se envolvam, a paternidade envolvida, né? Não funciona. Uma coisa que eu comecei a falar bastante nos últimos anos, uma pergunta que eu comecei a fazer com grande frequência, é a seguinte: a paternidade envolvida, ela é para quem quer ou ela é para quem pode? Porque não é só uma questão do desejo individual desse homem, tem uma série de questões aí ao redor, que sempre que você vai se afastando desse modelo ideal, quando você vai saindo da classe média alta, quando você vai saindo da branquitude, quando você vai saindo do centro urbano, quando você vai saindo do cara escolarizado com formação universitária e não sei o que lá. Cada vez mais esses homens que estão aí nas periferias do que seria uma paternidade real e ideal e enfim, dessa normatividade do que é ser pai, esses caras enfrentam muitos obstáculos para de fato exercer essa paternidade. Tantos obstáculos que às vezes até impedem que essa paternidade de fato surja e de fato cresça, não é? E a gente tem que colocar isso, a gente tem que falar sobre isso. Então não dá para a gente ficar com esse discurso muito vazio da paternidade presente, paternidade envolvida, paternidade carinhosa, paternidade afetuosa. Tá, mas e os caras que saem às 5 da manhã de casa, passam bem 2 horas para chegar no trabalho, vão chegar em casa às 10 da noite, quando os filhos estão dormindo já, fazem isso 6, 7 dias por semana. Que possibilidade esse cara tem de estar, de fato, sendo um pai envolvido, né? Tem gente que trabalha em outra cidade, outro estado, né? Tem que atravessar, passar horas. Pois é.
E a gente tem que pensar, a gente tem que conversar sobre essas coisas, né? Porque senão fica nessa patotinha nossa aqui dos privilegiados e fica uma conversa de privilégios, né? Por isso que normalmente eu não gosto nem muito de falar sobre a minha situação. Eu vivo uma situação de muitos privilégios, sabe assim? A minha situação não importa. O meu exemplo importa muito pouco, assim. Eu quero saber como é que a galera que vive nessas condições consegue exercer a paternidade com carinho, com afeto, com presença, porque é possível. E é possível, e eu também costumo falar isso, que para a gente saber, senão o meu discurso às vezes fica parecendo meio fatalista, né? Fica parecendo assim meio que, então não tem o que fazer, né? Então vamos entregar e... Deixa rolar. Mas assim, para a gente saber que tem o que fazer, é muito simples. Basta olhar para as mulheres. Basta olhar para as mulheres que vivem nessas mesmas situações de subemprego, de morando longe do trabalho, de as mulheres negras, as mulheres pobres de periferia e tal, e que estão ali, de alguma forma, elas não deram pé, elas continuam ali, de alguma forma, elas conseguem dar um jeito de estar junto, de estar presente, na medida do possível, mas elas estão ali fazendo, elas estão sendo essa mãe suficientemente boa que o Winnicott falava, né? Isso. Então, esse conceito é maravilhoso. A gente não tem que colocar aqui nenhuma idealização de que tipo de pai, de que tipo de mãe é assim. Pô, se a gente nesse mundo consegue ser um pai suficientemente bom e uma mãe suficientemente boa, a gente no momento que tem, do tempo que a gente tem para estar com nossos filhos, com nossas filhas, a gente conseguir estabelecer ali algo verdadeiro, a gente conseguir escutar de forma verdadeira, a gente conseguir se colocar de forma verdadeira, a gente conseguir se abrir para essas crianças, para que elas nos enxerguem, não é? Você não precisa ter todo o tempo do mundo. Uhum. Tem pai que tem todo o tempo do mundo e o filho nunca vai saber quem é esse pai, porque esse pai nunca teve condições Exatamente. emocionais e também por conta da bagagem que ele carrega para chegar e de fato se mostrar para esse filho, olha filho, eu sou essa figura aqui, esse sou eu, com todas as falhas, as dificuldades, os pontos positivos, esse sou eu. E tem pais que com muito pouco tempo conseguem fazer isso de forma muito genuína, e isso daí é de importância ímpar para o desenvolvimento de uma criança, poder enxergar quem são essas pessoas que a gente olha assim para cima, né? E esses adultos estão lá em cima, assim, e a gente olha para eles assim com tanta admiração, né? Mas quem são essas pessoas, né? Isso faz muita diferença, né? Pois é, cara, isso faz toda a diferença. E eu acho que até dentro dessa visão que quando você traz, poxa, como é que é essa família na periferia? Por que a mãe dá conta e o homem não dá conta, né? E por que ele não se dispõe a dar conta também? Eu acho que dentro dessa construção, inclusive, é um dos passos em rumo ao mínimo de equidade ali de gênero, que esse pai saiba que ele também pode dar conta minimamente de alguma coisa, e isso também vai aliviar um pouco aquela sobrecarga, aquela mãe, claro, que além de tudo trabalhar, ficar tantas horas no ônibus, não sei o quê, que ainda tem que ver se o filho está fazendo trabalho de casa ou não, se está fazendo dever da escola, né? Então, eu acho que esse trabalho, ele é de extrema importância. E eu queria até fazer uma provocação aqui, que como que as coisas são, né? Porque eu tenho certeza que muita gente que deu play nesse episódio aqui, porque, né, se a gente olhar o demográfico aqui do nosso podcast, ele é majoritariamente branco, classe média, né? Que são as pessoas que a gente ouve. E eu tenho certeza que muita gente deu play nesse episódio esperando ouvir alguma coisa tipo, não, porque tem a paternidade do cara que não cuida, e quais são as paternidades diferentes? A outra é a paternidade ativa, que na real é tipo até um tema super falacioso, sabe? Porque teoricamente não deveria nem existir. A gente está falando de paternidade, né? De uma vivência de afeto, cuidado, presença, mas se coloca... Eu até entendo quem defenda que exista a necessidade desse termo para você tentar entender pro cara que tá ali sem entender o que é para fazer, tentar mostrar ali, olha, isso aqui é diferente do que você viveu talvez com o seu pai, do que você tem como referência. Mas ainda assim... é algo completamente desnecessário. Paternidades não vem de tipos e estilos diferentes de paternidade porque um mercado ofereceu. Porque, na real, é isso, né, que acontece. O capitalismo, ele vem trazendo
toda essa bagagem, como é que eu vou falar? Me fugiu a palavra aqui, de produto, né, do cuidado dos filhos, que vem sempre carregado de uma série de outras necessidades que se criam para essa classe média que está aí tentando se entender com os seus filhos. Então, vou tentar exemplificar mais. Hoje em dia, por exemplo, cara, tá todo mundo... Antes era o quê? Não, porque o seu filho, pelo menos na maior parte da classe média ali, o pessoal ficava, não, tem que botar numa boa escola, tem que saber quantas línguas com 5 anos de idade, não sei o quê. Eles, né, são esses tipos de coisas, assim. Tava tendo aula de educação financeira com 4 anos, tem que ter, né? Essas loucuras. Mas, hoje em dia, a coisa meio que descambou para um outro lado também, porque é muito assim, não, o meu filho, ele precisa ser o ninja da inteligência emocional, ele precisa ter toda essa formação, eu vou fazer todos os estudos de neurociência e eu preciso entender o funcionamento do cérebro da criança para que ele seja o mestre da inteligência emocional e consiga dominar o mercado de trabalho, porque ele não vai se deixar dobrar por ninguém. E, de novo, é o capitalismo que está passando a perna na gente, mais uma vez, e a gente não está percebendo, sim, né? Não, sem dúvida, cara, sem dúvida. Você vê, né? A gente viu um boom, né? A paternidade está na moda, não é? Isso eu acho que está muito evidente nos últimos anos, né? A temática das paternidades está na moda. Então, você vê nos programas, você vê nos comerciais, você vê a paternidade sendo vendida, bem como você falou, né? Mas é isso, para quem tem uma bagagem, para quem tem um olhar assim, como eu faço, eu enxergo esse campo através de uma perspectiva feminista, eu enxergo esse campo através de uma perspectiva da saúde pública, né? Então o meu olhar vai mais por aí, né? Então desse campo de luta mesmo da sociedade civil organizada brasileira e internacional também, não é? Então, eu sempre vejo os dois pés atrás, né? Quando você começa a ver o mercado pegando, porque o mercado pega antes, né? O mercado pega e o mercado dilui, né? Ele transforma aquilo de uma forma, ele torna aquilo de uma forma muito mais palatável, né? E ele vai atrás de algumas essências que ele encontra aquilo, né? Isso tudo é base de muito estudo, gente muito inteligente pensa em tudo isso. Inclusive muitos psicólogos, né? Minha categoria aqui tem grande culpa desse tipo de coisa, trabalhando junto com a publicidade para fazer essas coisas, né? E você vê isso com o feminismo também acontecendo, né? Então você vê essas grandes marcas aí, né? Essas grandes marcas de roupa aí, que eu não sei nem falar o nome, Gucci, Louis Vuitton. Eu não quero defender, mas fazendo advogado do diabo aqui, é melhor esse modo banalizado, pelo menos falado, que dá o mínimo de consciência do que antes não ter nada. Sim. Mas, obviamente, não deixa de ser errado você tentar ganhar dinheiro em cima de uma causa séria, né? Algo que deveria... Rapaz, isso dá pé para umas 3 horas de discussão, porque é verdade. É aquilo assim... É difícil. Mas não é. Exatamente. Isso, mas não é isso, né? Porque quando a gente faz isso, a gente acaba provocando um esvaziamento completo do que é aquilo de verdade. Sim, então, esse que é o perigo, será que vale a pena mesmo uma Gucci ensinar o que é feminismo para uma menina? Será que o que é esse feminismo que a Gucci, por exemplo, né? Tô usando o exemplo do Daniel, nem sei o que vocês fazem campanha disso. Vamos mas fazer um exemplo próximo. Uma marca dessas. A Bia da Bradesco fazendo campanha contra assédio. Agora a Bia, a inteligência artificial da Bradesco, botou frases de respostas contra... normalmente não, né? Homens que xingam a própria inteligência artificial mesmo, usando argumentos machistas e tudo mais. Esse tópico, por exemplo, obviamente é o banco tentando ganhar dinheiro em cima de uma campanha. Não deixa de ser um modo ruim. Vai ter algum efeito? Vai causar algum tipo de impacto? Não sei, mas de certa forma acho válido. Mas tem limites disso, né? Por exemplo, você já botou no extremo, tipo, chega a ser até idiota, né? Real, mas idiota. Tipo, a Gucci ensinando sobre feminismo. Caralho, não faz sentido nenhum essa porra. Mas tem uns pontos que eu acho que a gente não precisa invalidar, né? Não sei. É foda, como você falou. É muito difícil. Eu acho que não é invalidar, não é? Mas eu acho que assim, a gente tem que... eu acho que nós temos uma obrigação de tentar entender o que é que está acontecendo e qual é o subtexto, né? O que é que está tentando fazer quando se faz isso, né? E a gente tem que pensar mesmo, porque é isso, a gente corre o risco de ter uma percepção de mudança, mas de fato não ter mudança concreta alguma,
porque a discussão não é politizada, a discussão não visa, no final das contas, quando isso é colocado de uma forma mercadológica, o mercado não está querendo mudança, o mercado está querendo ali, assim, ele vê que aquele tema está... esse tema está pegando ali, então eu vou me chegando de alguma forma, mas existe aí uma proposta de mudança concreta? O que é que essa galera está fazendo para, de fato, ter uma mudança concreta? Então, assim, se isso estivesse acontecendo e a gente estivesse vendo, de fato, está caindo o número de violência doméstica familiar contra as mulheres, olha, os homens estão aumentando a participação na divisão das tarefas domésticas, está diminuindo o número de homicídios da população trans e de homossexuais aqui no Brasil, o racismo está diminuindo, sabe assim? E nada disso está acontecendo, pelo contrário, né? Então, como é que essas empresas estão incidindo politicamente, por exemplo, no tema? Porque elas têm poder para incidir politicamente, elas têm poder para fazer essa discussão. E eu vou dar um exemplo concreto aqui para isso, só para vocês terem uma ideia. Marco Legal da Primeira Infância. Teve toda uma discussão, o Marco Legal da Primeira Infância, quando estava sendo elaborado lá em Brasília, né, isso 2011, por aí, eu estava trabalhando no Ministério da Saúde. E aí fui convidado para algumas discussões. Inicialmente, a ideia que o Marco estava propondo, ou que as pessoas que estavam trabalhando no Marco Legal da Primeira Infância propuseram, foi de aumentar a licença paternidade para esse pequeno nicho privilegiado, né, dos homens que têm carteira assinada e trabalham em uma empresa que participa do programa Empresa Cidadã, ou então que são funcionários públicos, né, então a gente está falando de uma parcela diminuta da população, quando o ideal seria o direito para todos, né? Então, o Marco Legal da Primeira Infância, ele é uma vitória, mas ao mesmo tempo ele dá um passo atrás, porque na medida em que ele concede isso daí, os projetos que existiam na Câmara dos Deputados, pensando no avanço geral da licença paternidade, pararam. Porque assim, não, já foi resolvido. Não foi resolvido. A licença continua sendo de 5 dias. A maior parte da população tem 0 dia, porque a gente está numa situação hoje em dia, quase 50% das pessoas do mercado informal. Então, enfim, lá vou eu saindo, mas voltando. Então, a discussão era 1 mês. O que estava colocado no texto inicial era passar para 1 mês. Então, além dos 5 dias, adicionar 25 dias, não é? E aí quem foi que chegou e bateu diretamente na porta lá do gabinete da Casa Civil para falar diretamente com Dilma, que era presidente à época, e falar, ou colocam, ou tiram isso dessa licença paternidade aí aumentada, não sei o que lá, ou a gente esvazia e ninguém vota isso. Foi a galera das empresas, foi esses grandes conglomerados empresariais do Brasil que chegaram e falaram, olha, isso aí a gente não topa, a gente não quer isso. Sem estudo, sem nada, falando, isso vai sobrar pra gente, a gente não quer isso, essa conta vai estourar pra gente, um monte de homem passando um tempão em casa, não sei o que lá, e simplesmente impediram que fosse colocado 1 mês. Aí depois teve toda uma negociação, diminuíram então, né, para adicionar 15 dias. Então teve toda uma conversa para 15 dias além dos 5, ou seja, chegando nos 20. Ou seja, já se perdeu 10 dias aí. Isso. E mesmo esses 15 dias adicionais, essa galera não queria. Precisou muita discussão para que eles topassem esses 15 dias adicionais. Então você vê, eu tenho certeza que são essas mesmas empresas que estavam lá com seus grandes conglomerados, né, com uma voz uníssona chegando, com todo o poder que eles têm de fazer lobby empresarial, foram essas mesmas empresas que eu tenho certeza que elas fazem campanhazinhas bonitas sobre paternidade, que elas fazem campanhazinhas bonitas sobre feminismo, girl power, não sei o que lá, tarará, tarará. Então isso é um esvaziamento de uma pauta política. Então eles se mostram aqui alguma coisa, mas por trás eles estão mantendo os interesses deles, e os interesses deles não são só financeiros. Os interesses dessa galera estão aliados ao patriarcado. Então o que eles querem é que as coisas continuem exatamente como estão. Eles não querem equidade de gênero, eles querem os homens ainda nessas posições de poder, eles vão liberando um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Qualquer coisinha um pouco mais extensa, qualquer mudança que aparente ser uma mudança mais profunda, essa galera puxa o freio, né? Tem um livro que eu gosto muito, cadê ele? Que para mim é um livro de grande referência, assim, que é o da Susan Faludi, que ele é tanto minha referência que ele está aqui,
Eu tinha colocado aqui, ele tinha esquecido. É o Backlash, o contra-ataque na guerra não declarada contra as mulheres. É um livro da década de 80, ela é norte-americana, mas muito do que ela fala explica muito do que a gente está vivendo. 91, na verdade, na década de 80. Então, tem um trecho que ela explica isso. Ela fala assim, olha, um backlash, que é esse movimento contrário a qualquer movimento de avanço que alguma determinada categoria ou grupo populacional tenta conseguir, né? Seja a população negra, sejam as mulheres, as pessoas com deficiência, LGBTs e tal. Sempre que tem algum avanço, esses grupos, que são quem na verdade controlam tudo, né? Nós somos todos marionetezinhos na mão deles, assim, e eles controlam os governos, a verdade é isso, eles têm mais poder do que os governos. Eles chegam e puxam o freio, e eles têm que puxar o freio antes que essas mudanças vão longe demais. Então, quando essa mudança começa a chegar num ponto que parece, olha, está chegando num ponto de que não tem retorno. Essa galera que a partir daqui vai voar. Então, é esse momento que eles têm que puxar o freio. E a gente vê exatamente isso acontecendo no Brasil nos últimos anos, né? Isso já começa a acontecer ainda no governo Dilma. A gente começa a ver a pressão cada vez mais forte das bancadas evangélicas, né? Da bancada do BBB que falam, né? Do boi, Bíblia e bala, né? Então, essa galera que durante o tempo até compôs com o governo, chega um determinado momento, eles puxam o freio, falam, tá indo longe demais esse negócio de feminismo, de mulheres no poder, da população negra tendo seu espaço, das cotas raciais, de toda a discussão LGBT, indo para tudo que é lugar, e começa esse monte de falácia, esse monte de mentira sobre todos esses movimentos, né? Então, avanços das mulheres e avanço da pauta de gênero vira ideologia de gênero, não é? E o termo é demonizado por essa galera. Aí surge o kit gay, não é? Essa grande mentira, gigantesca mentira, que inclusive foi o Promundo tinha materiais dentro desse kit gay, que era um material voltado principalmente para educadores e educadoras, para que esses professores e professoras e coordenações das escolas pudessem olhar a realidade das suas escolas, identificar situações de violência contra crianças que podiam ser trans ou homossexuais ou lésbicas e tal, e identificar essas situações entre crianças e adolescentes e saber como intervir, como conversar, como acolher, como impedir o bullying na escola contra essas crianças e adolescentes, né? Nunca foi nada que fosse para ser diretamente utilizado com as crianças, né? Então, a Ecos Comunicação e Sexualidade, lá do São Paulo, que é uma grande e fabulosa ONG, que nasceu aí junto com o Instituto Papai, com o Instituto Promundo, participou desse material também, e aí, de repente, esse material é puxado, porque a igreja evangélica começa a bater e inventa essa história de kit gay. A presidenta Dilma é obrigada a retirar esse material, a não lançar esse material, porque ela estava sendo chantageada. Ou você coloca isso ou a gente sai do governo. Enfim, gente, é esse tipo de coisa que acontece, né? Então, então é uma gigantesca explanação para mostrar como a gente tem que ter muito cuidado com essa moda da temática, né? Então, cada vez mais por exemplo, estou cada vez mais encantado, querendo saber dessas masculinidades e dessas paternidades que não tem ou tem muito pouca voz, e que eu acho que é só essa galera se colocando que a gente vai conseguir ter, de fato, uma mudança estrutural, né? Então é isso, eu quero saber do que é ser um pai negro, um pai preto nesse país, eu quero saber de como é que é a vivência de um pai homossexual, de um pai trans, eu quero saber da história de um pai de uma comunidade indígena e como é que essa galera está resistindo e vivendo, eu quero saber desses pais das periferias. Eu acho que essa galera, que quando essa galera conseguir se posicionar, os pais que estão no sistema prisional, os meninos que estão dentro de instituições como o Degase, né, essas instituições todas aí ao redor do Brasil, que são pais e que são filhos também, não é? E aí, cadê essa galera? Cadê essa galera? Assim, a gente quer saber dessa galera. Essa galera tem direito de ser pai? Essa galera tem direito de crescer com seus filhos? Primeira infância, como é que é? Primeira infância é para quem? Como é que faz primeira infância? Como é que se diz que a primeira infância é prioridade num país como esse? Que prioridade é essa? Exatamente. Não adianta fazer campanhazinha bonita, ou às vezes, se você parar para pensar, né, que existem algumas empresas hoje que, por conta própria,
oferecem uma licença paternidade sim. estendida, né? Para além até dos 20 dias. É claro, isso é uma coisa muito boa, a gente celebra e tal, mas você fica olhando assim, poxa, será que até que ponto isso de fato é um movimento porque essa empresa está comprometida com algum tipo de mudança, ou se ela, na verdade, está querendo fazer isso e vai gerar uma campanha para gerar um buzz muito grande para reforçar a marca, porque eu já vi coisas acontecendo assim também, né? E até puxando aqui um pouco o que o pessoal tá falando muito aqui no chat. Você deixou o pessoal oriçado aqui, cara. Então vou ler um pouquinho o pessoal, os nossos apoiadores supimpas estão lendo aqui. Eu falo demais, gente, desculpa. Não, tá maravilhoso. A gente tá quieto aqui porque tá... Você vai entender. Tem um comentário aqui que vai explicar exatamente o que tá acontecendo. A Lumelo, primeiro, ela falou assim, olha, acredito que se a empresa usa o tema apenas para se propagar, né, para fazer propaganda, mas não muda a sua política interna para fomentar a mudança que defende nas propagandas, não é válido. Perfeito, é isso aí mesmo. Aí o Enzo aqui já me fez uma provocação baixa, não gostei, porque você falou lá da bancada BBB, que é péssimo, né? Aí ele botou, viu como BBB é uma coisa ruim? Não é, cara. Deixa eu me alienar. Eu tenho 3 filhos. Tá vendo uma porra de uma pandemia, há 1 ano trancado em casa. Deixa a Globo me alienar nesse sentido, tá bom? Vamos, isso é outra pauta, tá bom? Aí, mas o Enzo depois falou, olha, gente, a cabeça não para de explodir aqui. Daniel tem que voltar para mais episódios, por favor. Então já fica aqui o convite. Inclusive, é muito legal que lá nos, sei lá, anos atrás, foi justamente aqui no Rio que a gente se encontrou pela primeira vez, né? Num desses seminários da paternidade aqui no Rio. Então é muito legal que a gente tenha se esbarrado e que a gente esteja aqui conversando novamente hoje, tá? O Ricardo Lana, que talvez você conheça, porque ele também fala um pouco sobre isso. Acho que ele já participou de alguma coisa. Ricardo, depois bota aqui no chat se você já participou de alguma coisa, mas eu acho que você já participou de algum seminário também. Mas ele perguntou pra você se... na verdade, ele tá falando aqui, Daniel, tem um projeto bacana sobre masculinidades começando no MST também. Eu não sei se você conhece, mas aí se você não conheceu, o Ricardo, joga aqui conhecer, também, pô. Não lança uma de... Não conheço. Não manda uma de mestre dos magos, não. Solta e vai embora, conhecer. não. O MST é uma das organizações que eu mais admiro, assim, mas que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar. Eu adoraria um dia ter a oportunidade de trabalhar, de cooperar, dar qualquer participação assim com o MST. Se alguém do MST estiver escutando, assim, me convida aí que eu vou de graça. Só pela causa e porque vocês são foda demais. Boa, isso mesmo, cara. Inclusive, Samuel, você tá escutando a gente, né? Deve estar xingando a gente porque a gente fala demais e a gente acabou de fazer uma menção ao BBB, então eu sei que você me odeia por isso, mas Samuel é nosso editor, tá, ô Daniel? Só pra te explicar. E o Samuel, ele... talvez ele conheça alguma coisa. Se você conhecer, Samuel, de alguém aí de movimentos de paternidade dentro do MST, me avisa, que aí a gente também faz essa interação aí. A gente aqui tem uma preocupação dentro do Tricô, né, de trazer vivências diferentes na paternidade. Então, eu reconheço total a importância do que você falou sobre como que é importante a gente, né, conversar e entender como é que é a paternidade de um homem trans, né, de um homem preto, de um homem que, por exemplo, é drag queen, que, não, né, que já é uma outra coisa, não é questão de gênero, né? Então, é tão importante a gente entender como que essas outras paternidades acontecem, e eu tenho certeza que esse episódio aqui foi só o primeiro da sua participação, porque a gente tá aqui embasbacado com tudo que você tá conversando com a gente, cara. Sua pimpa. Eu queria aproveitar e ouvir de você um pouco uma experiência que eu particularmente gostaria muito de ouvir e de conhecer, e talvez até se você tiver depois algum contato e me passar, eu acho que ia ser uma ótima pauta pra gente conversar aqui no Tricô, que é o início de tudo pra você, né? Que foi justamente trabalhando com pais adolescentes. E é uma coisa que a gente aqui, sei lá, o pai mais jovem que a gente encontrou para trocar ideia aqui deve ter seus 20 e tantos anos, sabe? Então, conta pra gente um pouco dessa experiência, do que do que você viu, porque realmente é um momento da vida que é muito já conturbada por si só, né? Quem tá vivendo a adolescência, e você se tornar pai, e como é que é essa coisa do pai que vê a necessidade dele estar junto ali, não de, né, jogar aquela fumacinha ninja ali e sumir da vida daquela mãe, daquela criança. Cara, é uma temática muito interessante.
é algo que você até hoje encontra várias pesquisas sobre o assunto, tal, diferente de quando o Instituto Papai começou, né? Como eu falei, o Instituto Papai surge da pesquisa de mestrado do Jorge Lira, né? E ele, então, vai pesquisar essa questão, né? Foi proposto para ele que ele fosse falar sobre maternidade adolescente. Aí ele fez, não, mas peraí, ele foi fazer a pesquisa dele, ele viu que já tinha muito trabalho sendo feito sobre isso e ele não encontrou nada sobre os pais, né? Ele falou, caramba, mas cadê esses pais, né? E ele decide transformar, fazer essa pesquisa e transforma essa pesquisa numa coisa linda que essa pesquisa termina virando uma instituição, né? Vira primeiro uma organização, um núcleo dentro da universidade, dentro da UFPE, e depois ganha CNPJ e tudo mais e vira uma ONG, né? E para mim foi uma experiência muito rica. Eu mesmo, jovem na época, né? Devia ter ali meus 20 e poucos anos quando estava fazendo esse trabalho, iniciando esse estágio no Instituto Papai, mas fazendo oficinas com garotas de 14 anos, 16 anos e tal. E para mim a coisa que mais me chamava a atenção era a surpresa desses meninos quando eles se viam em um espaço, ou mesmo dentro da casa deles, porque eu fazia muita visita domiciliar, principalmente um projeto que a gente fez em parceria com um posto de saúde da Brasilite, aqui em Recife, lá perto da Várzea, que é o bairro da universidade. E então eu fazia muita visita domiciliar, a gente saía procurando onde é que estavam esses garotos, né? E ia conversar com eles. Uhum. E depois de conversar, de escutar, né, a gente chegava basicamente se apresentando e dizendo, eu quero te escutar, como é que tá aí? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá a tua cabeça, sabendo que você vai se transformar pai? E esses meninos começavam a falar, às vezes com certa resistência inicial, mas depois eles começavam a falar, seja em grupos que a gente fazia dentro de hospitais também, em maternidades, né? Ou então dentro de escola ou na própria casa deles, e algo que repetia muito, algo que se repetia muito e eu achava muito bonito e ao mesmo tempo muito triste, quando a gente ia se despedir desses meninos e eu perguntava, e aí, como é que foi a conversa? Foi muito estranha? Foi muito esquisita? Chega aqui um cara na tua casa que tu não conhece para perguntar sobre paternidade e tal, e a maioria desses meninos falava assim, cara, foi muito bom porque ninguém nunca tinha me perguntado como é que eu tava. E isso é muito foda, velho. Isso é muito foda. Isso é muito pesado, né? Isso é muito pesado, você pensar, você ser adolescente. Isso eu tô falando de adolescentes pobres, em sua maioria negros, né? De periferias aqui do Recife e tal, que era com quem a gente estava trabalhando nessa época. E você já se vê pressionado por todos os lados, né? Com tantas pressões que você na adolescência tem que responder, né? E os meninos têm que responder muita pressão, né? E isso que a gente, quando começa a falar sobre gênero e masculinidades, né? Às vezes a pessoa fica, mas como assim? Tu vai falar com um privilegiado, vai falar com quem tem poder E a primeira coisa que a gente tem que falar é que, calma, assim, primeiro que gênero é um termo relacional, a gente não tem como falar de gênero só com mulheres, né? Gênero só existe a discussão se a gente está fazendo essa discussão relacional entre homens e mulheres, dentro de todo esse escopo das orientações também sexuais, da questão de gênero, né? Enfim. E alguns conceitos, algumas pessoas, né, como o próprio Michael Kaufman, que é o fundador da campanha no Laço Branco, né, a campanha dos homens pelo fim da violência contra as mulheres, uma campanha que eu admiro muito, assim, começou lá no Canadá em 91. E o Michael, ele fala... ele tem um termo que é muito similar até algo que a Raewyn Connell, que é a grande figura, né, da pauta de gênero e masculinidades, ela tem um termo muito similar também. Ela que cunhou o termo masculinidade hegemônica, né? Mas o Michael fala das contradições do poder entre os homens, né? Então ele fala assim, olha, vamos ter calma quando a gente fala que os homens têm esse poder. Porque primeiro que esse poder está distribuído de uma forma completamente desigual entre os homens, né? Então um homem negro tem acesso a pouquíssimo poder, muito menos do que você pode imaginar, né? Quando comparado a um homem branco, né? E se for um homem branco escolarizado com, enfim, classe média alta para cima, aí são mundos diferentes, né? São mundos completamente diferentes. Então eles têm acesso a pouquíssimo poder. Então a partir daí você tem que ter muita calma, assim, quando a gente fala disso.
isso. Então, é óbvio que, comparando a uma mulher negra, também de periferia, com baixa escolaridade e tal, esses caras vão ter uma série de privilégios, né? Alguns muito básicos, assim, não é? Muito básicos e, ao mesmo tempo, que mudam completamente a vida, que é a possibilidade de andar livremente na rua, né? Sem medo de ser estuprado, sem medo de sofrer um assédio sexual, né? Isso é algo que a gente não pensa nisso, né? Homens não pensam nisso, a gente não pensa nisso. Isso é um privilégio absurdo. Agora, um homem negro não pode andar livremente na rua porque ele tem uma série de outras coisas que podem acontecer aí, como, por exemplo, violência policial, que um homem branco como a gente não tem o menor medo de sofrer isso, né? E já é um medo frequente de qualquer homem negro desse país, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que ir colocando, várias caixinhas que a gente tem que ir abrindo para poder falar desses conceitos. Mas bem, então esses meninos de periferia, esses meninos jovens, adolescentes que vão se tornar pais, eles são completamente invisibilizados. Tem até uma história que eu sempre repito, que foi quando a gente foi começar esse trabalho nessa comunidade, né, em parceria com esse posto de saúde. Na verdade, esse posto de saúde entrou em contato com o Instituto Papai, e isso eu estou falando lá em, 2001, 2002. E entraram em contato porque, enfim, ficaram sabendo da organização, que a gente trabalhava com direitos sexuais e reprodutivos, com gravidez de adolescência e tudo mais, e falaram que tinha um problema lá, porque tinha uma epidemia de gravidez na adolescência. Então o termo já a gente fez, nossa, uma epidemia, né? O que é que está acontecendo, né? Tem um mosquito, né? Lá, fora o mosquito da dengue, tem um mosquito engravidando a galera. E a gente falou, vamos lá, né? Vamos sacar a corre desse pessoal, né? E a gente chegou lá e a gente falou, gente, vamos marcar uma reunião, junto o pessoal do posto todo, vamos conversar, junto as agentes comunitárias de saúde, vamos bater um papo, vamos saber exatamente o que é que está acontecendo, para a partir daí a gente entender, fazer enfim, uma análise do que é que está acontecendo. E aí elas falaram, a gente se apresentou, falou também que a gente trabalhava, principalmente, então, o foco da organização era com homens, né? No caso ali, seria o trabalho com pais adolescentes ou futuros pais adolescentes, né? E aí eu cheguei e falei assim, o seguinte, gente, vocês estão falando aí do número muito alto, de fato era um número alto para o tamanho da comunidade, né? Longe de ser uma epidemia, mas um número alto, maior do que a média. E aí eu não vou lembrar o número exato aqui agora, mas eu falei, são quantas adolescentes, gestantes nesse momento que vocês estão acompanhando? E aí puxaram na hora assim, um calhamaço de prontuário assim, né? E tinham anotado, tinham no caderno, estava na ponta da língua, era assim, tipo 137, era algo assim, era por aí, menos 150, bem mais do que 100. Aí eu falei, beleza, é um número alto, vocês têm razão e tudo mais. Agora, quantos pais adolescentes vocês conhecem, vocês mantêm contato, vocês enfim, quantos pais adolescentes você conhecem? Porque a gente trabalha com os pais, então a gente vai ter que conversar com esses caras para começar a pensar em algo para fazer, seja fazer uma oficina aqui. Aí elas se olharam com a cara assim, isso é equipe toda feminina, né? O posto de saúde é um ambiente muito feminino, né? A médica era uma médica, era enfermeira, que era uma enfermeira-chefe, diretora do posto, agentes comunitários todas eram mulheres, atendente era mulher, só tinha mulher no posto. E por que isso, né? São posições de cuidado que os homens geralmente não ocupam, né? O normal seria, às vezes, ter um médico, né? Isso. Mas o resto, normalmente, você vê, são todas... Isso. Mas, enfim, elas se olharam assim com a cara, aí começaram a conversar. Aí conversaram, uma levanta e puxa a outra, e não, e o fulano, não sei o quê. Aí depois de uma reuniãozinha que elas fizeram durante alguns minutos, olharam pra gente assim, tava eu, a Luciana, que era até a coordenadora na época, que trabalhava comigo, e eu trabalhava com ela, na verdade, eu era estagiário, que metido eu sou. E aí eles falaram assim, olha, nós conhecemos 5. Eu fiz 5, gente, de 137, assim, como assim, gente? Tá vindo homem das outras comunidades, assim, para namorar com as mulheres daqui? O que tá acontecendo? Aí elas falaram, não, a gente conhece 5. Aí a gente falou, então, vamos fazer uma proposta, então. Vamos marcar 2 caminhadas pelo bairro semana que vem, uma pela manhã e uma à tarde. Junte aí, separe as agentes comunitárias, que são mulheres que moram nos bairros, né, que residem no mesmo bairro onde trabalham. Aí falou, vamos fazer uma busca ativa, vamos sair andando e tudo que é homem que a gente encontrar com cara de ser homem jovem ou adolescente, a gente vai se apresentar e vai perguntar, oi, você é pai? Oi, você vai ser pai? E assim a gente fez na semana seguinte. A gente tirou uma manhã e fez isso, e outro dia a gente tirou uma tarde e fez isso. E nessas 2 caminhadas pela comunidade, a gente conheceu, quase 40 pais.
ou meninos adolescentes Eita. que iam ser pais ou que já eram pais. 40. Isso. Nossa. E assim, 40. e o melhor foi a cara de surpresa das agentes comunitárias de saúde que conheciam esses garotos, esses meninos, porque moram na mesma comunidade. E aí eu lembro que teve uma que uma mulher assim, deu um safanão no menino assim. Aí fez, menino, e você é pai? Nunca me disse? Aí o menino olhou pra ela com a cara assim, fez, mas você nunca me perguntou. Então você vê que assim, ó, é uma invisibilização completa, não é? Desse moleque, não é assim? É desse menino aí que tá ali nesse momento tão conturbado na vida, um momento que é um momento divisor de água, porque você tem uma situação aí que um adolescente que vai ser pai, então o que é que vai acontecer? Ele tem poucas opções aí. Então, pouquíssimos, ainda mais se você é um adolescente de periferia, de uma família pobre e tal, geralmente esse menino vai deixar a escola se ele não tiver orientação. Porque é isso, ele vai ter que prover, ele vai ter que trabalhar. Se ele não trabalhava ainda, geralmente ele já trabalhava, mas ele vai ter que trabalhar mais. Porque tem uma criança vindo aí, ele tem que ser responsável. Então tem um olhar imediatista, né? Assim, eu tenho que ter dinheiro agora. Mesmo que isso ferre meu futuro para frente, que eu não vou ter nenhuma formação de segundo grau. E segundo grau, né? Eu não sei nem falar o novo grau aí para... Eu sou velho mesmo, gente. Então, eu só falo segundo grau. Eu também sou dessa. Eu não consigo falar esse negócio. Eu chamo vestibular, segundo grau... Eu chamo de CA, eu falo que o Gael entrou no CA agora e tá errado, eu sei, mas é isso aí. E aí você vê esse garoto, ele vai geralmente sair da escola, ele vai procurar um trabalho, ele vai procurar qualquer trabalho, ele vai geralmente se meter em situações de trabalho completamente assim, mal remunerado, porque ele também não tem formação para ter um trabalho um pouco melhor, vai ficar preso em situações de trabalhos que exploram esses garotos assim. Muitas vezes aí entra a questão sedutora, né, que não é apenas no Rio de Janeiro e grandes centros urbanos, enfim, mas está colocado no Brasil inteiro, que é o tráfico de drogas, que entra como uma via concreta de dinheiro para esses garotos aí, e a gente começa a ver essa relação também que começa a ser estabelecida. Enfim, gente, é um tema muito rico, é um tema que suscita uma série de coisas, e se a gente teve medo, assim, eu fui pai com 40 anos, e eu estava me vendo ali fazendo tudo aquilo pela primeira vez, né? Mesmo tendo todo o conhecimento, eu era um expert em paternidade sem ser pai, então eu tinha todo o conhecimento, na verdade, o conhecimento de falar sobre a importância da divisão das tarefas domésticas, da importância da paternidade, o que uma paternidade pode fazer de bom para os homens, para suas parceiras ou ex-parceiras, para as mães dessas crianças, para essas crianças, enfim... todo embasamento científico, mas eu nunca tinha trocado uma fralda, eu nunca tinha pegado um recém-nascido no colo, quer dizer, eu peguei meus sobrinhos, mas pouquíssimas vezes, eu nunca tinha cuidado de fato de uma criança. Então, essa coisa verde aí, só que ao mesmo tempo tinha assim, mas peraí, eu tenho uma situação de uma estabilidade financeira por conta de Carol, como eu falei, se fosse depender de mim estava muito complicado nesse departamento também, mas e uma maturidade, uma semi-maturidade emocional, né? Uma cabeça já analisada, terapeutizada de várias idas e vindas e tal, todo dodói da cabeça, mas ao mesmo tempo uma pessoa que tinha passado por muito, né? Já tinha visto muito na vida e já tinha uma certa experiência na vida para começar, para não se assustar muito com aquele momento, né? Porra, imagina você ter 14 anos, imagina você ter 16 anos, né? Ainda numa situação de precariedade financeira e tal. É muita coisa, é muita coisa e é necessário muito mais ser feito. Tem um vídeo, agora eu não vou lembrar do nome, mas eu posso tentar procurar depois. Mas nessa época que eu estava lá no Instituto Papai, vários desses garotos que participavam dessas oficinas com a gente participaram num vídeo falando sobre essa experiência, né? Falando sobre o susto de ficar sabendo, né? da gravidez e tudo mais, de como é que foi o nascimento. Era um vídeo, tem vários depoimentos bem legais. Eu acho que era tipo, e agora? Vou ser pai. Uma coisa dessa. Certamente está no YouTube, tá? É um vídeo que eu não vejo até há muito tempo. Eu vou atrás dele para rever. Pô, vê sim, manda para mim que eu boto o link no post. Massa. Eu vou tentar, de repente eu coloco um dia desse lá, quando eu voltar para paternidades equitativas, eu coloco e te marco.
para você dar uma ajuda, impulsionar. Beleza. Pô, com certeza, com certeza. Vai ser um prazer. O pessoal aqui tá maravilhado. O Thiago Silva botou aqui no chat dos apoiadores, estão vendo a gente ao vivo. Que aula, amigos, que aula. E aí o emoji de palminhas. Toma biscoito pra você, Daniel. Esse é o momento biscoito pro convidado. O Ramon tá aqui também, verdade. Fernanda Siviec falando fantástica discussão, e aí o Enzo já emenda aqui e um professor com esse sotaque delicioso, então tá todo mundo amando pra caramba. Não, gente, mas tudo bem. Agora o Thiago Silva... me sinto honrado de ser chamado desse, mas não sou não. É porque é uma aula, porque a gente tá tendo uma aula com você aqui, né? Então, pô... Tá sendo nosso professor café. Hoje. Tô aqui, ó, um brinde, ó. Também já tava aqui no meu. Hoje vim no energético, hoje não ia dar, não. Caraca, aquela latona que tu tá tomando energético, cara. Não, nem consegui, não. Meu Deus. Você tá pouco pilhado pra quem tá tomando energético. Cadê? Não, tá direito. Mas olha, o Thiago, ele botou aqui que realmente é uma bola de neve essa construção, e os pais jovens da periferia não conseguem uma boa formação para prover, e depois vai se repetir o ciclo, infelizmente, né? Ou seja, com os próprios filhos. E eu tava ouvindo você falar, e aquela fala que me tocou também bastante, quando você disse que, quando conversou lá no final de uma das conversas com os pais adolescentes, de que o cara chegou para você e falou: olha, poxa, eu gostei porque nunca ninguém me perguntou sobre o que eu tava sentindo. E quando às vezes a gente acha que tem que também... É claro, a gente precisa urgentemente de mudanças estruturais, mas a gente também não pode esquecer que as pessoas também precisam muito ser ouvidas. Isso não é tão difícil assim. A gente poderia estar fazendo um esforço de estar ouvindo as pessoas. Até aqui no nosso ciclo a gente tem dificuldade para ouvir as outras pessoas. Quem dirá as pessoas que estão numa posição ali de vulnerabilidade de alguma forma, né, cara? Então, esse trabalho de institutos que infelizmente muitos estão se fechando, muitos, né? Esse trabalho é tão importante, é um trabalho de escuta ativa que é tão importante, e eu lamento demais quando a gente começou a conversar e você começou a falar de tantos institutos que estavam fechando. Eu falei, meu Deus do céu, por que isso, né? Até a própria Promundo, né, passou por que é uma instituição grande e aberta, é internacional, andou passando também por umas dificuldades. Então, sabe, se você inclusive está ouvindo isso e reconhece agora ainda mais a importância de instituições, chegue perto das instituições, conheça elas, tenta buscar também como você pode ajudar, porque às vezes a gente também pode dar um apoio de alguma forma. Né? Aí que entra aquilo que a gente estava falando, né? Voltando para as empresas, né? E tudo mais, né? Que esse trabalho de base, tudo isso é trabalho, né? Você trabalhar na sociedade civil organizada não é trabalho voluntário, né? As pessoas têm famílias, as pessoas têm que pagar suas contas, é um trabalho de uma dedicação tremenda, pelo menos assim, todas as organizações não governamentais pelas quais eu já passei, tinham um trabalho extremamente sério e de um nível de dedicação das pessoas, às vezes até grande demais, né? Porque você vê uma doação que vai além, porque mistura muito, né? É um trabalho, mas está ali muito alinhado com seus ideais, com o que você sonha, com o que você espera. E nesse meio aí, às vezes, até você perde a noção, né? Do que é saudável até, né? O que você mais tem são pessoas que trabalham, defensoras de direitos humanos, pessoas que estão aí nesse Brasil muito expostas a uma série de violências, que estão tentando fazer um trabalho de base e tal, e se veem nessa situação, que são pessoas que ajudam, cuidam, e terminam que muitas vezes se cuidam muito pouco, e adoecem pra caramba, e tem N sofrimentos mentais, e fora essa precariedade do trabalho, né? Você trabalhar de contrato em contrato, você não tem mais nenhuma financiadora, por exemplo, internacional, como existia antigamente. Antigamente, que eu falo é isso, começo dos anos 2000, aí, que você tinha financiadoras que financiavam por 5 anos, projetos de 5 anos, projetos de 10 anos, isso não existe mais. Então, você vive nessa de tocar projetos, fazer projetos que são altamente mobilizadores, que você está trabalhando com violência muitas vezes, você está trabalhando com paternidades e maternidades, com equidade de gênero, com população LGBT, enfim, com uma série de temas que movem muito, né, nossas emoções, e você está fazendo aquilo
e ao mesmo tempo você já está de olho em outros editais, porque aquele projeto acaba ali e seu salário só existe até aquele projeto. E já é um salário precarizado, Caramba, sem carteira né? assinada. Cada vez mais a galera de ONG está trabalhando sem carteira assinada. Então, o setor entrou de tudo, e assim, com os dois pés nessa precariedade, né? Nessa precariedade do trabalho, né? A gente teve um período muito interessante ali no início, né? Dos 2 governos Lula e tudo mais, e antes até um pouco, né? Com quantidade razoável de recursos internacional que vinha para o Brasil, e hoje em dia isso... Você tem uma organização ou outra que está indo bem e a maioria está resistindo a duras penas, para as que estão resistindo, porque vários estão de fato fechando as portas. E isso e aí vai nisso, né? É um trabalho político, né? É um trabalho de cunho político, é um trabalho de incidência política, é um trabalho que visa chegar até as políticas públicas, né? Então, se você tem hoje em dia o tema da paternidade, das paternidades e cuidado posto lá no Ministério da Saúde, você pode ter certeza que isso está colocado ali e tem a mão do Instituto Papai, tem a mão do Instituto Promundo, do trabalho de base que foi feito lá de trás, da pesquisa que essas organizações fizeram, para chegar e subsidiar e mostrar, olha, isso aqui é importante por conta disso, com informações baseadas em evidência científica, não em cima de achismos, né? Essas organizações fazem pesquisas, né? Pois é. Faziam muitas pesquisas também, não é? E, enfim, então é um momento difícil, certamente é um momento bem difícil, infelizmente. Mas outras coisas estão acontecendo, novamente, não vamos cair aqui, eu tenho a tendência a ser um tanto pessimista, mas até lembrando, eu escrevi uma coisa um dia desse, que o escritor moçambicano, né, o Mia Couto, uma vez ele falou numa palestra que se você nasceu num país pobre, você não tem direito a ser pessimista, não. Esse negócio de pessimismo é para quem nasceu na Noruega, nesses países aí, sabe? Porque se você fica parado nesse pessimismo também, aí que as coisas não vão para frente, porque você não consegue, você tem que ter uma força vital que você tem que tirar, sabe lá da onde, para tocar, né, para estar derrubando barreiras, né? E a gente tem que acreditar em alguma coisa, mas o Brasil está dificultando isso bastante ultimamente, né? Olha, tá numa situação que é difícil pra caramba, viu? Acho que... Mas é uma boa frase para se manter em mente mesmo. A Laura, inclusive, falando essa coisa de países ricos, né? A Laura Lima Gomes, que está aqui ouvindo a gente, ela colocou uma coisa que é importante, é essa mesmo, que o trabalho voluntário gratuito, ele só é possível em países ricos, né? Onde o bem-estar social é mais garantido. E é exatamente isso, porque... Sabe, é uma coisa muito estúpida que acontece na elite brasileira, de as pessoas olharem o trabalho, né, o trabalho voluntário, ou o trabalho em ONGs e tal, tipo, com um olhar menor, né, de desprezo mesmo. Eu já vi muita gente falando com desprezo de trabalho de ONGs. Ah, não, se a pessoa não trabalha nada, não faz nada, é voluntário e quer ganhar dinheiro, não, se é voluntário tem que trabalhar de graça. Aí a pessoa não entende que aquilo é um trabalho, que aquela pessoa também precisa sustentar uma família, né, cara? E eu acho isso de uma insanidade completa e, enfim, é uma das coisas que me fazem ficar um pouco mais pessimistas, mas eu vou segurar minha onda aqui também. E tem galera que não vê nenhum sacrifício, né? Vê que, na verdade, se a pessoa tá ajudando sem nada em troca, quer dizer que é vagabundo que não quer nada. Se quisesse, trabalhava. Aí também tem essa outra barreira também. É muita ignorância. Mas... É isso, a gente tem que lutar com o que a gente tem, né, cara? Mas eu queria já de antemão agradecer. A gente vai agora fechar aqui essa nossa pauta, senão a gente vai ficar horas e horas e horas. E eu quero ter justificativa para chamar o Daniel de novo aqui, porque tá todo mundo adorando realmente a participação do Daniel. Então a gente vai agora pro nosso bloquinho de indicações supimpas e aí a gente já volta. Indicações supimpas! Muito bem, estamos aqui no nosso bloquinho de indicações supimpas. O Daniel já deu algumas aí, já falou de alguns vídeos que eu vou deixar os links depois aqui no post para o pessoal assistir. Já falou de um livro do Backlash, eu não lembro qual é o nome da autora. Lembra a gente? Susan Faludi. Isso. Se você tiver alguma outra indicação aí pra compartilhar com a gente, cara, fica à vontade. Cara, assim, de livro tem muita coisa, não muito assim, em relação à paternidade especificamente, né, assim, mas eu vou mostrar 2 livros, um que é meu livro de cabeceira há muito tempo, que às vezes eu quase pego ele naquela coisa assim de folhear ao acaso, assim, abrir em qualquer página e ler, né? Ele tá todo sublinhado, tá todo velhinho, todo lascado, mas eu amo ele de paixão,
que é A Criança e o Seu Mundo, do Winnicott. Sim. Para mim, esse é um livro, sempre que as pessoas perguntam, pô, Daniel, e tal, eu vou ser pai, qual é o livro que eu leio e tal, eu termino indicando esse, assim. Esse porque para mim é um livro essencial para a gente pensar em crianças, para pensar em crianças que estão chegando, e para nós homens eu acho que é muito importante, apesar do Winnicott falar muito pouco de pais, né, porque ele era um homem do tempo dele. Esse livro é baseado em falas que ele fazia na Rádio BBC de Londres, ali durante a Segunda Guerra e no pós-Segunda Guerra Mundial. E então ele fala para mães, ele fala para essas mães suficientemente boas, como ele coloca, né? Ele fazia relatos para trocar, para conversar com essas mulheres, e de uma forma extremamente respeitosa, extremamente, assim, a admiração que ele tinha por esse papel e a importância que ele colocava nesse papel de cuidar, e a importância que ele dava para essas mulheres era algo que naquela época era algo muito raro, né? Porque ninguém valorizava o cuidado das mães, né? Exatamente. E ele fazia isso de uma forma muito íntegra já naquela época, assim, sem tentar chegar e dizer. Inclusive, esse livro começa com uma passagem muito interessante, porque é o primeiro exemplo que eu vi dessa coisa muito em voga hoje em dia, que é lugar de fala, né? As pessoas falaram, você não tem lugar de fala, ou eu não tenho lugar de fala, não sei o quê. E ele chega e começa esse livro falando assim, olha, eu sou um homem, eu não sei o que é ser uma mãe, eu não sei o que é gerar uma vida na minha vida, na minha barriga, e depois essa criança sair, olhar para essa criança e ter essa... Eu não sei, eu nem nunca vou saber. Mas eu tenho um estudo e tenho algumas ideias para tratar com vocês, coisas que eu aprendi com vocês, e de tanto escutar vocês, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de colocar para vocês. E vocês veem o que é que vocês fazem disso, né? Mas, então, o primeiro exemplo de lugar de fala, do homem se colocando assim dessa forma, que eu conheço. Então, para mim, esse livro é fantástico e eu sempre recomendo muito. Um segundo que eu comprei, quando é que foi? 2018, quando eu estava num evento feminista lá no Rio de Janeiro, e eu já conhecia a Mara Viveiros Vigoya, que é uma colombiana, uma antropóloga colombiana, mas esse livro, para mim, ultimamente tem sido algo que eu tenho voltado muito para ele, que é As Cores da Masculinidade, Experiências Interseccionais e Práticas de Poder na Nossa América. É um livro fantástico, assim. Eu acho que ela abre uma série de portas para a gente olhar para essas questões que eu estava falando lá no começo, sabe? Que o que é, que homem é esse que a gente está falando, que pai é esse que a gente está falando. Ela fala de paternidade aqui e acolá, mas não é o foco do livro. O foco do livro é um pouco mais amplo, essa questão dos homens negros, né, das masculinidades negras, dos obstáculos, de como isso se dá e tudo mais, com muito exemplo da América Latina, principalmente lá da Colômbia, mas ela fez um apanhado muito importante assim, de toda a região. Enfim, é uma cabeça fantástica, a Mara Viveiros Vigoya, e eu acho que esse livro, para mim, é imprescindível assim, para nossa atualidade. Então, eu só ia falar desses dois, assim, enfim, tem muita coisa, mas vou ficar tocando em muita coisa aqui, sei lá, para os homens, esse é um livro, o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, também esse é ótimo, esse eu conheço. Pra mim, assim, tipo, cara, esse livro tinha que ser obrigatório, assim, pra qualquer homem jovem, qualquer homem, garoto, adolescente, começar a ler, assim. Se você pensar, se nós homens, se a gente tivesse acesso a esse tipo de leitura na nossa adolescência, né, que tipo de coisa poderia ser construída de forma diferente, né? Pra gente conhecer essa história das mulheres, para a gente conhecer essa história de opressão contra as mulheres, essa história do patriarcado, como o patriarcado está imbricado e tudo, e como ele está aí mexendo nessas engrenagens, e enfim, para mim esse é um livro formador também, assim, é muito importante. Mas vou parar neles, eu vou sair catando aqui. Assim. Não, cara, incrível as suas indicações, inclusive, fazendo até uma nota adicional, o Winnicott, para mim, é um dos caras mais brilhantes que a gente pode ter aí para ler sobre infância, sobre crianças, sobre bebês. E eu acho que é sempre uma ótima porta de entrada esse livro também. Ele tem outros livros. É lindo. E assim, essa é realmente uma ótima porta de entrada. Tem outro também que eu gosto muito, que é As Mães e Seus Bebês. E aí, assim, cabe só um lembrete, como você falou, Daniel, eu queria só reforçar isso.
Porque eu sei que quando o Dante nasceu, lá 8 anos atrás, eu comecei a ler muito sobre isso, eu senti uma certa resistência quando eu começava a ler e lia o autor ou a autora se referindo a mim, enquanto leitor, como a mãe, né? Então, assim, isso acontece muito nesses livros. Mas é o que você falou, isso acontece porque ele foi escrito nessa época e é porque ainda hoje a sociedade ainda basicamente se coloca sobre os ombros das mulheres a responsabilidade de aprender e cuidar. Então, infelizmente é assim, mas passe por isso. Não crie ranço com isso, porque você vai estar perdendo ótimos aprendizados. E, assim, até leituras mais recentes, como, por exemplo, o próprio Bésame Mútuo, do Carlos Gonzalez, que não é uma escrita tão antiga assim, e ele também se refere à leitora mãe, né? Então, assim, tira isso de lado. É um livro excelente, sim. Livro excelente, que eu gosto também de apontar ele, mas ele acontece, sabe? Só livros bem mais recentes mesmo, tipo os livros do Instituto Gerard, né? Que, por exemplo, os livros da Vera Ianconelli, que estão falando mais sobre parentalidade, sobre a perspectiva da psicanálise, já começam a fazer essa visão, essa abordagem sem gênero, né? Sem falar de mãe, de pai, mas falando da parentalidade como cuidado em si. Então, eu acho que isso é uma coisa que está mudando agora, né, de uns anos para cá, mas a gente não pode descartar o que foi produzido, né, há 20, 30, 40 anos atrás. Não, que é isso. Ainda mais Winnicott. Não é? Eu acho que a pessoa pode ter bronca com Freud, e Freud, de fato, assim, Freud é uma figura muito, enfim, genial, e ao mesmo tempo ele trouxe portas, ele abriu portas assim para falar sobre as mulheres e coisas muito importantes para as mulheres até hoje e tal, mas ao mesmo tempo ele falava, enfim, tem uma série de conceitos ali que são muito pesados e muito são foda. Mas Winnicott, fala mal de Winnicott, não tem. Winnicott não, Winnicott é foda. Você pensa ali que, né, dentro desse ramo ali, o Freud ele foi a gênese, mas tem muita gente incrível que criou coisa incrível a partir daquilo dali também, né? Então, total. Vamos seguir dessa forma aí. Não, o Freud é gêniozinho, tá aqui ele, tá dicionário de psicanálise, tá por aqui, assim, né? Tem que estar. Cabra era foda, mas é dodói da cabeça pra cacete também. Porra, né? Olha, uma vida muito conturbada, sexualidade completamente troncha, o cara falando sobre sexualidade, o cara, sei lá, tudo era sexualidade, era muito doido, mas cara. É muito genial. Sim. Imprescindível. Agora, vou reforçar aqui então minha sugestão, um livro que eu amei ler quando eu li pela primeira vez, que é esse Bésame Mútuo do Carlos Gonzalez, que é um pediatra espanhol. Ele tem uma escrita muito boa, que é uma escrita meio sarcástica, então você lê, você percebe o quanto que incomoda as práticas que negligenciam as necessidades dos bebês, então eu particularmente gosto muito. E aí tem uma outra indicação que eu vou fazer aqui, que já é uma indicação que eu já fiz outras vezes, que é o documentário Dads, né? Que tá lá na Apple TV Plus, mas você pode dar seus pulos, pode ver na locadora do Paulo Coelho, vem onde você quiser, que é um documentário internacional que fizeram há 2 anos atrás sobre paternidade, né? Mentira. Né? Vou falar aí, né, porra? O inglês dele, fluente. O Biscoiteiro, I'm a Biscoiteiro. Não, mas é sério, assim, porque por mais que ele seja um documentário muito, né, é aquela coisa muito romantizada, mas eu acho que se você, por exemplo, tá precisando abordar um cara que nunca teve uma leitura sobre nada dessas leituras, por exemplo, leituras feministas ou leituras que vão falar sobre gênero ou sobre equidade de gênero principalmente, talvez seja uma boa abordagem, né? Você não vai querer tacar um Winnicott na cara de um cara que não troca a fralda de cocô, só troca a fralda de xixi. Então acho que tem algumas etapas iniciais de sensibilização de um cara que esse documentário ele pode ajudar. E ele é bem bonito, ele é bem emotivo, ele conta a história de 5 pais, eu sou um deles, né? Então eles entram ali na rotina dos pais e eu acho que, assim, eles fizeram um trabalho muito legal, assim, de sensibilizar sobre o que a paternidade pode ser, né? Porque se a gente também começa a meter muito o dedo só nos deves, né? E não dos porquês e da beleza que a gente acaba também perdendo essa ponte de diálogo com esses caras que estão por aí, né? Seguramente. E
E eu também posso falar de filmes e documentários, essas coisas assim, ou O não que tem mais você tempo? quiser, o que você quiser, tamo aí. No meio do tema, pode ser qualquer coisa. Não, eu tinha até pensado quando você falou que tinha essa parte, né? Cara, de documentário, assim, um que eu já usei algumas vezes trabalhando e por mais que, enfim, não seja um material feito aqui no Brasil, você tem os documentários do Papo de Homem, né? Que tem uma série de conteúdos bem, bem legais, assim, que são muito interessantes, vale a pena seguramente assistir. Já fizeram 2 documentários que estão ali, estão disponíveis no YouTube e tudo mais. Mas o que eu mais gosto de utilizar até hoje, assim, desses que até ficou bastante conhecido, que é A Máscara em que Você Vive, né? The Mask You Live In, que tá no Netflix e tá no YouTube também, inclusive com legenda. Eu acho esse documentário riquíssimo para a gente pensar as masculinidades, e ele fala muito de paternidades também. Ele tem umas passagens que eu acho muito tocantes, assim, sobre paternidades. E para mim é algo que vira e mexe eu volto nele, assim. Já assisti algumas vezes, já trabalhei com ele em oficina algumas vezes, e tem conteúdo ali para todo mundo. Acho que ele mesmo sendo um material feito nos Estados Unidos da América, nos Yankees, tudo mais, ele traz um panorama que a gente pode pegar tudo aquilo e quase tudo a gente pode ver a nossa realidade aqui. Até porque a gente, infelizmente, desde a década de 50 se espelha muito neles, né? Então, a gente também pega várias das mazelas deles, assim. Então, para mim, de documentário, esse é algo que que me toca muito, que eu acho muito interessante. Quem não viu ainda, eu sei que muita gente já viu, vale muito a pena assistir. Esse documentário aí ele é quase um bordão nosso, de tanto que a gente recomenda ele aqui. E tem uma coisa interessante, não sei se você já notou. Você já viu a ficha técnica desse documentário? Não, a ficha técnica não. A diretora é uma diretora, é uma mulher, a produtora é mulher, a roteirista é mulher. Então, as 6 pessoas ou 8 pessoas principais do documentário são todas mulheres. E para mim isso é muito marcante da situação que a gente vive, né? Então, são as mulheres são as mulheres que começaram. Se a gente está falando sobre isso aqui hoje, batendo esse papo aqui faz 2 horas, por conta das mulheres que a gente está aqui. São as mulheres organizadas, mulheres de movimentos organizados, são as mulheres feministas que começaram esse debate, começaram a cutucar os homens, a falar, cara, tipo, ou vocês se mexem, ou a gente vai se mandar e a gente vai tocar esse mundo sozinho, e sei lá onde é que vocês ficam no caminho. E essas mulheres começaram a pautar esses assuntos, começaram a pautar a paternidade nas conferências internacionais, né, de Cairo, Beijing, não sei o que, na década de 90, e começaram a ver que, olha, ou os homens se envolvem, ou o próprio objetivo do feminismo, que é a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né, vai ser quase que impossível de se atingir, né? Então os homens têm que começar a participar, e elas começaram a pautar. Os homens têm que se envolver, têm que falar sobre paternidade, a gente tem que desenvolver projetos sobre paternidade, a gente tem que desenvolver projetos de direitos sexuais e reprodutivos envolvendo os homens, a gente tem que desenvolver projetos falando sobre violência baseada em gênero envolvendo os homens. E é a partir desse movimento dessas mulheres que inclusive nascem organizações como o Promundo, como o Instituto Papai. Então a gente está aqui por conta das mulheres, não é porque a gente se organizou e somos foda e não. A gente está aqui fazendo nossa partezinha hoje, mas quem estava lá atrás e quem está até hoje tocando essa pauta principalmente são as mulheres. Você não tem sequer movimento organizado de homens exigindo um aumento da licença paternidade ou exigindo uma licença parental, né, familiar aqui no Brasil. São as mulheres que estão tocando essa pauta, né? Então, enfim, é só porque eu acho curioso esse fato sobre esse filme, e eu acho que ele diz muito sobre esse nosso campo e sobre como nós temos que nos envolver muito mais e fazer muito mais do que a gente está fazendo. Boa. Então, antes do seu segundo documentário aí, só fazer um adendo, que você mencionou os documentários do Papo de Homem, então é legal, é bom demais esse The Mask You Live In, mas também assista depois O Silêncio dos Homens, que é justamente esse documentário do Papo de Homem, tem no YouTube, você vê lá direto. E ele é legal porque ele traz um pouco dessa realidade do Brasil, né? Então mostram as rodas de conversa e é legal também. Mas vai lá, fala aí, tá contigo. Eu não sei qual desses documentários deles, cara, se é o segundo que eles fizeram, que tem uma fala
Eu sou muito ruim de decorar coisas, assim, minha memória é muito fraca, assim. Mas tem uma fala de um pai negro, um rapper, Tim Arif, pronto, Tim Arif, o nome desse cara, que ele tem uma fala que me tocou muito, assim, quando eu vi pela primeira vez, que ele fala a seguinte coisa, que a melhor forma de você destruir a masculinidade de um jovem preto é você compará-lo ao seu pai. Só que não pelo lado positivo, e sim pelo lado negativo. Quando a pessoa chega e fala, você é igual ao seu pai. E aí ele vai falar disso, né? Ele falando desse abandono, dessa falta desses homens que muitas vezes eram violentos, que muitas vezes abandonaram as famílias, muitas vezes que eram usuários de drogas e isso, aquilo, outro, e todas as intercorrências assim, da vida, assim, e de como é que você crescer com essa fala, né? Como é que fica o seu espelho, né? Um espelho muito, muito difícil, né, de olhar, não é? Você viver e esse o meu espelho, para isso que eu estou olhando, é isso que eu almejo. Então sempre essa coisa, então é só para trazer que eu lembrei agora disso e para mim é foda essa fala. Mas seguindo em outras coisinhas assim, documentário é só esse mesmo que eu ia falar. Eu comentei contigo, a gente conversando no WhatsApp, né, quando a gente começou a conversar sobre essa fala aqui, sobre aquela série que eu estava vendo e parei, eu e Carol estava assistindo, que é aquela This Is Us. Que, bicho, essa série eu tenho achado ela tão fantástica. Estou com saudade, que faz bem um mês que a gente não vê nenhum capítulo assim, mas é uma série que, para mim, ela fala de uma forma muito profunda, muito delicada, sobre homens em situação de cuidado. Ela tem duas personagens femininas também, não é? Tem a mãe e tem uma das filhas, mas enfim, é um casal que, para quem não conhece, que a mulher está grávida de trigêmeos. Eles terminam perdendo um dos filhos, né? Não consegue, nasce morto, assim. E na maternidade ainda, isso tipo na década de 70, assim, na maternidade eles adotam, é um casal branco, eles adotam um menininho recém-nascido, negro, que foi deixado, que foi abandonado e que por acaso foi bater nessa maternidade. Eles terminam saindo da maternidade com 3, não é? Então, 2 filhos naturais, né? E esse menino, então são 2 meninos e uma menina. E a série vai acompanhando essas personagens assim durante toda a vida. E para mim é algo que tem me tocado muito. Vira e mexe eu falo com um amigo, com o Cláudio Pedrosa, que é um amigão assim com quem eu trabalhei lá no Instituto do Papai, lá atrás, que hoje em dia está morando em Goiânia. E ele também ficou muito tocado assim, com a complexidade desses papéis masculinos e como se fala de cuidado, como o cuidado é uma temática central da série, sabe? De forma muito inteligente, com um roteiro muito inteligente. Então, para mim, tem muita coisa interessante para a gente pensar sobre masculinidade nessa série. Então, eu pensei, vou falar uma série, que todo mundo hoje em dia vê série, né? Então, para quem nunca viu, tem essa, This Is Us. Essa série é incrível mesmo. Mas é pancada, viu? Caramba, e ainda assim, porque eu fiquei te falando, né? Que eu e Carol, assim, a gente fica se enxergando o tempo todo, porque a gente quase tem trigêmeos aqui em casa, né? Porque o Francisco muito novinho e já com os 2. E aí, quando a gente vê o cansaço desse casal, sabe? O desespero deles, às vezes, assim, e completo caos na casa, e eles cansados, eles tentando lidar com essas coisas todas. E a gente assistindo aquilo, a gente fala, caramba, a gente devia estar assistindo alguma coisa mais leve, né? Assim, mas a gente, ao mesmo tempo, foi capturado pela beleza das personagens, sim, assim. Mas a gente se enxerga muito várias coisas, assim. Então, também toca muito, os silêncios tocam muito, os silêncios dos homens e tudo mais. Tem muita coisa rica ali. E para trazer mais 2, cara, tem 2 filmes que eu acho simplesmente fantásticos para pensar masculinidades, para pensar homens e cuidado, e não necessariamente a questão paterna, mas também a questão paterna. Um deles mais fortemente a questão paterna, né? Mas o primeiro é um filme bem antigo, é de 1969, que é Perdidos na Noite. É um título, cara, tô tentando lembrar agora o título é Midnight Cowboy, então nada a ver, assim, Perdidos na Noite, parece um programa do SBT na década de 80. Perdidos na Noite.
Não tem nada a ver, o filme é uma porrada, assim. Mas, cara, esse filme, eu acho ele, assim, uma coisa tão absurdamente bonita e profunda para se pensar sobre masculinidades. E eu raramente vejo alguém falando desse filme. Eu sempre fico, não esqueça de Perdidos na Noite, porque ele, para mim, suscita muita coisa, né? Ele traz São dois personagens principais, um deles é o Dustin Hoffman, né? Eu não vou lembrar o nome do outro, mas o Dustin Hoffman é bem novinho, assim. E é uma história que esse cara, um cowboy, assim, bem meio bronco, assim, mas um galego, padrãozão norte-americano, né? Eu acho que é texano ele. E ele decide ir para Nova York e na cabeça dele tem muita mulher em Nova York, muita mulher solteira, muita mulher com grana, e ele tem esse padrãozão do texano, do homem macho, não sei o que, do campo, e ele vai chegar lá e ele vai ser gigolô, ele vai se prostituir, vai ganhar vida e vai ganhar grana pra caramba e vai transar com muitas mulheres e na cabeça dele isso ia funcionar, né? Caraca. E ele chega lá e descobre que não é bem isso, né? Mas esse cara bem padrão, mas ao mesmo tempo muito ingênuo, muito bronco e tal, assim. E ele chega lá, ele conhece esse cara, que é a personagem do Dustin Hoffman, que é o Ratzel, que é um malandro, doente, manco de uma perna, assim, é o oposto dele fisicamente. É um cara com assim, um aspecto sujo, feio pra caramba e tal. Miserável, uma vivência miserável que ele vive. Mas é um cara que tem conhecimento da rua, é um cara que tem uma inteligência de sobrevivência de rua, de uma pessoa pobre, lascada, e esses dois caras se encontram, e o encontro deles é uma coisa muito conturbada e ao mesmo tempo belíssima, assim, como esse encontro vai moldando esses dois homens, né? Então tem muito aí de companheirismo, tem muito de masculinidade, tem muito dessa visão do que é ser homem, e tem muito de cuidado também. Então, para mim, assim, muita gente não conhece esse filme, então, por favor, para mim é um clássico, quem puder assista. Não faço ideia em que plataforma ele está, mas ele deve estar em alguma, não é possível. E o último filme, esse já bem mais conhecido, que é o Moonlight. Sim. Moonlight, pra mim, cara, esse filme mexeu muito comigo, assim. Eu acho ele fantástico para falar da masculinidade, dessas masculinidades negras, né? Norte-americanas, no caso, mas que tem muita coisa ali que se aplica aqui também. Fala muito de paternidade do ponto de vista da ausência, né? Da não paternidade, e abre essa possibilidade para a gente ampliar esse conceito, né? Para a gente falar o que é paternar, a gente falar de figuras paternas. Então, aquela figura que aparece e que se transforma numa figura paterna para aquele menininho, e que tem passagens lindas, né? Que ele até ganhou o Oscar por aquele filme, né? Isso. Aquele ator que agora me foge o nome dele, novamente minha memória, me desculpem, mas aquele ator maravilhoso, um homem belíssimo e brilhante ator, assim. E para mim esse filme é de uma sensibilidade para a gente falar sobre masculinidade, sobre paternidade, sobre figuras paternas e sobre homens e cuidado, e sobre esse amplo espectro que a gente tem, não é? De masculinidades, e como a gente termina se encaixotando nessa besteira, né, de achar que existe uma masculinidade afinal, né? Quando na verdade isso é uma grande ilusão, né? E do quão pesado isso é, né? Da quantidade de mal que isso traz para nossas vidas e para a vida também das pessoas ao nosso redor e para o mundo inteiro. No final das contas é isso, né? O modelo de masculinidade que a gente tem hoje, ele está destruindo o planeta, e ele é muito responsável pelo que a gente está vendo aqui no Brasil hoje. Então, eu sei que estou desviando um pouco aqui, eu acho que o tempo até já acabou, mas só lembrar de uma coisinha, que há pouco mais de 5 anos, essa figura abjeta que a gente tem como presidente hoje, né, do Brasil, ele falou aos risos, às gargalhadas, que ele teve 4 filhos e no último ele deu uma fraquejada, né? E nasceu uma menina, né? E essa figura que é o nosso presidente hoje, e a gente vê o azar dos azares que a gente se vê numa pandemia global com essa figura altamente tóxica e maléfica em todos os sentidos à frente do Brasil, né?
Então, é disso que a gente fala, assim, dessa masculinidade, né? O texto que eu estou querendo escrever há algumas semanas e que eu não consigo tempo para terminar, tenta justamente pensar e abordar essa questão dessa fraquejada, sabe? Eu, como pai de 3 meninos, que o nosso plano aqui é encerrar em 3 mesmo, assim que for seguro, que essa pandemia permitir, eu vou fazer a vasectomia, a gente já tomou essa decisão. Carol vira e mexe e fala, não, a menina, não sei o quê. O Carol... Vem 2 gêmeas aí. mas então, assim, né? Para mim, tô pronto para encerrar o meu ciclo reprodutivo, mas na verdade a história é assim, a minha busca com meus filhos hoje, e vai ser assim até quando eu conseguir estar com eles, construir e trabalhar com eles e tá tocando essa vida junto com eles para que eles sejam homens que fraquejem, que eles façam realmente, que sejam sabotadores dessa masculinidade que a gente tem hoje em dia, e que eles fraquejem em vida, fraquejem bastante, fraquejem nessa masculinidade, que eles sofram, que eles saibam sofrer, que eles saibam se expor, que eles saibam se emocionar, que eles saibam tocar as pessoas que estão ao redor deles, e que eles saibam enfrentar situações de peito aberto e de coração aberto, e que eles saibam que precisa de muita seriedade para viver e de muito cuidado em todas as relações que eles construam daqui para frente. E a minha ideia é isso, que eles nunca venham e falem algo do tipo dessas imbecilidades, essas coisas criminosas que esse presidente fala, como, por exemplo, vir com esse papo que a gente tem que enfrentar esse vírus como homem, sem frescura, não é? E nessa de enfrentar esse vírus como homem, nós estamos aí com quase 350 mil mortos, com 3% mais de 4 da mil. população, 4 mil ontem, hoje quase isso, 3% da população mundial, mais de 3% das mortes, e aí? Está funcionando brigar contra o vírus como homem? Mas é isso, é completamente irracional. A masculinidade, o patriarcado vai nos empurrar, já nos empurrou para o fundo do poço, tanto da vivência da humanidade, quanto da vivência física, quanto da vivência moral também. Sim. E é isso, é o trabalho que eu faço, e politicamente o trabalho que eu faço no meu dia a dia, e o trabalho que eu pretendo continuar fazendo junto com Carol, com o Francisco, com o Caetano e com o Luiz, é que eles fraquejem, que eles possam fraquejar e que eles sabotem a masculinidade. E é isso. Cara, lindo, maravilhoso. Só comentar aqui que o Ramon aqui no chat, ele inclusive acabou de falar que ele deu vontade de ser seu filho agora. Então, com essa fala tão bonita assim, a gente fica aqui apaixonado. Queira não, porque é tudo muito diverso, Ramon. É isso, a gente fala e eu tô sofrendo diabos para conseguir ser um pai de 3 meninos, eu tô sofrendo pra caramba, assim, eu tô falando isso aberto aqui com vocês, assim, uma coisa é nosso envolvimento político com a temática. No dia a dia eu tenho todas as dificuldades que todo pai tem, e isso eu escuto muito você colocando, Tiago, quando as pessoas tentam te colocar num pedestal, né? E aí você fala, cara, eu dou grito, cara, eu perco a cabeça e não sei o quê. E lá em casa é a mesma coisa. Eu tenho meus fantasmas, eu tenho minhas sombras, eu tenho minhas dificuldades, eu estou tentando sempre olhar para elas. A minha vida tem sido tentar fazer isso, mas eu caio muito nessas dificuldades todas, e eu me desculpo, e eu tento seguir diante com Carol. E eu tenho uma parceira fantástica que está... da área do direito, que nunca tinha lido sobre essas coisas como eu venho lendo há 20 anos, e que ao mesmo tempo me dá um banho, assim, sabe? Me dá um banho em empatia, me dá um banho em cuidado comigo, quando ela vê que eu não estou bem, e nesse momento ninguém está bem, e está sendo muito difícil cuidar dos filhos nesse momento, que é muito difícil, né, Tiago, a gente cuidar de filhos, né, Vitor, quando numa situação dessa, quando a gente não se vê bem, quando a gente tem que às vezes até fingir uma felicidade, sabe, às vezes para não deixar isso impactar tanto nossas crianças, né, mas tem sido difícil, e a gente, mas é isso, a gente está tentando, e eu vou continuar sempre tentando, e de forma alguma nunca desistirei, e sempre tentarei crescer e melhorar, mas eu caio muito,
caio pra caramba. Tô fraquejando, mas assim, sabotando essas masculinidades, esse é o meu papel aqui, é tentar fazer isso. Mas às vezes eu tenho dificuldade de sabotar a masculinidade no meu dia a dia, sabe? É difícil mesmo. É isso. Então, o plano político é uma coisa... Eu falho muito em uma série de coisas, eu não sou modelo para nada não, assim, mas eu tô aqui para aprender e para dizer isso, a gente tá aqui, contanto que a gente esteja aberto, seguir em frente e olhando e permanecer aberto, sempre vai ficar aberto, nunca se fechar. Perfeito, é exatamente isso. Eu acho que tem que ter essa noção de que uma coisa é essa movimentação política que se faz, que a gente consegue ter um determinado grau de afastamento, mas ali no dia a dia, com aqueles que nós amamos e com as nossas fraquezas, os nossos cansaços, a gente vai ter também as nossas dificuldades, né? E que não ajuda nada a gente endeusar certas figuras, porque por mais que elas queiram ser endeusadas, né? Que isso também acontece, mas a gente sabe que nada disso é real também, né? Quando a câmera desliga, o microfone desliga, a gente tem aqui as nossas dificuldades, a gente tem aquela sensação de que eu não aguento mais, mas eu preciso aguentar, né? De que eu não quero mais, mas eu preciso querer e eu preciso parecer querer, né? Porque a gente tá falando de crianças que se espelham na gente. Então é muito duro mesmo. Então não pensem aí que a gente tá aí surfando não na paternidade pop, que não tem nada disso não. Vitão, você que tá aí tão quietinho, você tem alguma indicação pra gente? Então, eu lembrei da minha indicação da semana passada, inclusive. Então fale. Eu não lembrei porque era uma coisa bem diferente. Tem uma organização que é Gaming Culture. Gaming Culture. Que, na verdade, ela faz uma competição... Ela frequentemente faz competição de jogos online apenas com mulheres. Que eles têm lá... Atualmente tem um jogo que é o Valorant, né? Jogo de tiro. E eles fazem uma competição apenas com mulheres, onde mulheres são jogadoras, mulheres são técnicas, as mulheres são comentaristas, as mulheres são... enfim, todo organizado por mulheres. E eles têm vindo, né, forte numa campanha justamente para trazer, né, mais mulheres para o jogo e mostrar que o lugar de mulher também é jogando. E além de o campeonato ser de altíssimo nível, eu acho super válido e tô divulgando porque eu quero que a Evinha seja uma pro player no futuro. Boa. Aquela exposição, não, aquela visão que você tem aquele estereótipo da mãe que é que a filha seja bailarina, o pai quer que o filho seja pianista, eu quero que a minha filha seja pro player em algum jogo. Boa, tá perfeito, é isso aí. Ih, tá acabando! Bom, estamos chegando aqui a mais um fim, infelizmente, desse episódio, que foi essa conversa deliciosa que tivemos aqui com o Vitor, com o Daniel. Daniel, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite, por vir aqui trocar com a gente. Foi muito engrandecedor a gente ter essa troca aqui, cara. Obrigado mesmo. Dá aí suas palavras finais, o seu @ pessoal te seguir, te acompanhar, para quando esse texto que a gente viu aqui, as raízes desse texto, a gente agora vai querer ler esse texto final. Então deixa as pessoas te seguirem pra gente ver esse texto quando sair. Aí, é claro, me marca lá que eu também já divulgo pra todo mundo. Massa. Olha, foi um prazer, Vitor, foi um prazer, Thiago. Eu não sei quando é que vai sair. Eu nunca consigo mais saber quando é que saem as coisas. Não assuma compromissos. Mas não vai demorar muito, não. Assim, alguma hora eu vou ter um novo celular também, vou voltar. E assim, eu tava falando de textos, assim, e eu não sei vender meu peixe, assim, sou muito errado para fazer isso, assim. Mas assim, sendo bem sincero, eu gosto das coisas que eu escrevo. Eu acho que eu tenho uma trajetória no campo e eu acho que eu tenho uma coisa ou outra a falar sobre essa temática e eu pessoalmente eu gosto dessa. Eu escrevo minhas coisas, eu passo para Carol, ela lê tudo, me ajuda a pensar algumas coisas e tal.
E então, assim, de coisas para falar sobre paternidades e tudo mais, então eu indico aí, tem lá, se você colocar Daniel Costa Lima, Portal Vermelho, você vai ver toda a série de textos que eu já escrevi nesses últimos 3 anos e pouco aí, sobre paternidades equitativas, e tem esse grupo, essa página no Instagram, Paternidades Equitativas, que não todos esses textos, mas alguns deles estão lá no Paternidades Equitativas, e algum dia eu vou voltar a mexer mais lá, então podem seguir, podem entrar em contato comigo também. Se entrar em contato em algum momento por WhatsApp, vocês vão ver que eu só mando mensagem de voz, tem gente que odeia, mas eu não tenho tempo de ficar escrevendo, não. Então, eu mando cada mensagem de voz gigante, assim, de 5 minutos, assim, eu me passo mesmo, é um horror. Fico morrendo de vergonha, sempre me desculpo, mas... Faz mini podcast. Total, faço mesmo, assim. Mas é isso, mas tô sempre aberto para conhecer pessoas, para conversar com pessoas que queiram conversar sobre essas temáticas. Então podem entrar lá, podem ler os textos que eu escrevi, podem dizer que também não gostaram, que achou nada a ver, faz mal não. Mas também indico as coisas que eu escrevo para quem se interessa sobre a temática. Tentem buscar ou no Paternidades Equitativas, no Instagram, ou lá no Portal Vermelho. Então é isso, gente. Foi um prazer. Essa conversa e foi inicialmente marcada por uma coincidência absurda para o dia 5 de maio, né? Eu estava lembrando disso agora, que é o dia do aniversário do meu pai, né? Então, quando tu falou isso, eu fiz, cara, não acredito, é o dia do aniversário do meu pai, né? Que coisa mais auspiciosa, assim. Mas aí termina que a gente mudou para hoje. E eu tava me tocando depois porque eu tinha esquecido completamente que hoje na minha cabeça era um dia 15. Então, se você não tivesse ligado falar, eu tinha passado batido completamente. Eu botei na minha cabeça que era o dia 15. E eu fiquei pensando hoje, mas por que eu fiquei pensando que era dia 15? Por que eu fiquei pensando que era o dia 15? E aí, eu me dei conta agora, quase agora, assim, que no dia 15 está marcada a segunda dose da vacina do meu pai. Ele já tomou a primeira dose, no dia 15 ele toma a segunda. Então, de certa forma, vai ser... um renascimento simbólico, né? Nesses tempos tão difíceis. A gente tem tido tantas notícias pesadas, horríveis, e essas notícias têm chegado muito forte para minha família nessas últimas semanas. Então, eu acho que foi por isso que eu botei na cabeça que era no dia 15. Então, só com isso eu queria finalizar agradecendo e deixando aqui meu abraço, assim, para todo mundo, quem está aqui escutando, quem vai escutar depois, e na torcida que a gente consiga sair dessa, que esse presidente genocida de alguma forma suma de nossas vidas, que a gente possa tocar esse país para frente sem essa figura nefasta, e que se cuidem, por favor, gente, se cuidem, fiquem em casa se for possível, tomem atenção com a saúde de vocês, usem a máscara, 2 máscaras, 3 máscaras, o que for necessário, mas cuidem de vocês e cuidem dos seus, por favor. Grande abraço. Perfeito, cara. É exatamente isso. Vamos se cuidar porque não tá fácil mesmo, né? Então, e não lembre-se que a gente não tá se cuidando só por se cuidar, né? Tá cuidando da gente para cuidar dos outros também. Exato. Já que tem tanta gente aí que não quer cuidar nem de si nem dos outros. Uhum. Então, valeu de novo, cara. Foi ótimo. Aqui a gente tem um pequeno ritual aqui no final do episódio que a gente sempre fala qual é a hashtag do episódio. Normalmente é o Berto que faz isso aí, mas ele tá nesse processo aí durante 5 meses que ele tá se mudando pra São Paulo, do Rio pra São Paulo, e nunca pode participar. Então o nosso pessoal aqui do chat aqui tá salvando muito a gente. Então eu vou escolher um aqui, eu vou até marcar Fernanda aqui pra aparecer. Tá humilhando, ela não dá uma, ela dá opções. Assim não dá. Eu vou escolher uma aqui que me bateu e eu curti muito, que é essa aqui do Enzo, ó. Sabote a masculinidade hegemônica. Então, hashtag sabote a masculinidade hegemônica é o que vai representar esse episódio aí. Então, obrigado para todo mundo que ouviu a gente até agora. Sigam lá, acompanhem o trabalho do Daniel, que é um trabalho incrível, tá bom? Um trabalho de pensar politicamente, cuidado, paternidade e gênero. Então, sigam lá que é importante mesmo, tá bom? E vamos se mobilizar. Se você quiser mandar alguma mensagem, algum e-mail pra gente, manda lá no tricodepaz@paizinho.com. E também siga a gente lá nas redes do Tricô de Paz, né? Tricô de Paz em tudo que é lugar, no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente só não tem Tricô de Paz no LinkedIn, porque LinkedIn é coisa de coach, né? Então só o Vitor que tá lá.
Apenas verdade. Não podia... Mas Mas nenhum então lugar é isso. tem mais coach do que o Clubhouse. Não é? Verdade. Mas então é isso, minha gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo pra semana, Pipa. Falou! Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.